Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 22. Capítulo 5. O Rei do Reino do Rei Dragão. Algo que aprendi nos últimos anos foi que, mesmo entre iguais, ainda é necessário demonstrar sua autoridade. Ao lidar com uma grande organização, você precisa mostrar que pode se impor ou eles te dominarão. Quando em Roma, faça como os romanos. Esta situação era um pouco diferente, claro, mas era importante fazer a preparação adequada para que você pudesse acompanhar. Aqui estávamos nós, na embaixada de Asura em Weaver, capital do reino do Rei Dragão. Ariel era uma acionista majoritária em nossa corporação e, não importa onde estivéssemos, anunciar que éramos apoiados pelo reino de Asura trazia prestígio, autoridade emprestada e tudo mais. Na realidade, Orsted era quem apoiava o reino de Asura, e não o contrário. Ambos me apoiavam, então de qualquer forma funcionava. Em todo caso, desta vez estávamos negociando diretamente com o governo do reino do Rei Dragão. Se fosse apenas eu, seriam chutado para fora, mas ao pegar emprestado a autoridade do reino de Asura, pensei que poderíamos evitar outro Miles. Essa foi minha motivação para pegar emprestadas roupas, uma carruagem e tudo mais que eu pudesse pensar da embaixada, segurando firmemente a carta com o selo de Ariel. No momento, no entanto, estava sentado em silêncio, brincando com os polegares e observando o interior desta sala na embaixada. Alguém estava demorando uma eternidade para se vestir. Aisha, você pode levar o que quiser de volta, então se apresse. Aisha está esperando. Mas, irmão mais velho, não consigo decidir. Você acha que verde é melhor afinal? Aisha está de vermelho, e você de cinza. Aisha estava andando por aí em sua roupa íntima tentando escolher sua roupa por algum tempo. Normalmente desviaria os olhos enquanto uma mulher se vestia, mas Aisha disse, irmão mais velho, quero que você escolha, e assim, enquanto suportava os olhares das outras empregadas, estava ali vendo Aisha se trocar. O problema era que, apesar de dizer que queria que eu escolhesse, Aisha não tinha intenção de me dar a última palavra. Quando eu dizia, ok, ela retrucava, não, é muito parecida com a de Ares, e ia olhar outra coisa. Como a roupa de empregada havia causado um problema da última vez, eu era todo a favor dela usar algo mais adequado. Mas ela estava se envolvendo demais. Passamos por 3 vestidos fofos e volumosos. Ninguém ao meu redor se esforçava muito para se arrumar, então isso foi uma novidade bem-vinda no início. Já estava ficando cansativo. Mas então, não estou em um papel principal, então talvez algo mais simples seja melhor, ela refletiu. Você pode ser extravagante se quiser. Na verdade, sim. Vamos surpreender os figurões do reino do Rei Dragão com sua fofura incomparável. Fale sério. Ela gritou de volta. Agora ela estava brava comigo. Se fossemos sérios, dado o pequeno número de homens com quem Aisha convivia, ela poderia se vestir bem e tentar chamar atenção aqui. Saia com uma roupa super fofa, converse com os nobres no palácio, pegue esse troféu de esposa. Ou algo assim. Teríamos que conversar se ela trouxesse alguém muito estranho. Mas como a própria Aisha disse, ela realmente não tinha nenhum trabalho real a fazer aqui. E, além disso, ela era livre para amar quem ela quisesse. Ok, use o verde escuro. Assim você não combinará com Ares, além de não ser muito chamativo. Que tal? Sugere. Suponho, disse Aisha. Mas, a saia é tão curta. Dá para ver minhas pernas. Qual o problema? Mostre-as. Se você tem, ostente, pensei. Mas as empregadas ao nosso redor estavam fazendo caras que me diziam que isso estava fora de questão, então só posso supor que pernas eram mesmo um pouco ousadas. A Fia Aisha resmungou, e voltou a vasculhar os vestidos. Ficando ali só de lingerie, eu estava vendo quanto ela havia crescido. Ela havia se desenvolvido nos lugares certos. A beleza parecia ser algo comum em nossa família, e Aisha não era exceção. Era o tipo de beleza que atraía os esquisitos. A família de Paul, os Notos Greyrats, tinha uma coisa por seios grandes, veja Zenith e Lilia. Aposto que minha avó também tinha seios enormes. Deve estar em nossos genes. Minhas filhas provavelmente seguiriam o mesmo caminho. Eu não conseguia imaginar a Lucy do futuro com os seios balançando. Mas se Ares tivesse uma filha, com certeza seria uma beldade. Ei, irmão mais velho. Disse Aisha. E aí, ela disse com uma voz rouca. Percebi que ela estava em pé com os quadris jogados para um lado, as mãos na nuca para mostrar as laterais do corpo. Eu já tinha visto aquela pose em algum lugar. Quem te ensinou isso? Perguntei. Por Cena. Ela disse que essa pose é infalível. Ela está mentindo. Nunca conseguiu nada com essa pose.
Eu não confiaria nos conselhos dela. Impossível. Aisha respondeu. Ela é super popular na companhia de mercenários. Ei, não viemos aqui para bater papo, eu disse. Vai logo escolher. Eu estava tentando apressá-la, mas tínhamos tempo de sobra. O rei do reino do Rei Dragão era surpreendentemente tranquilo quanto à pontualidade, então ninguém iria reclamar se chegássemos um pouco atrasados. Ótimo país, né? Mas meu lema pessoal era não deixar tudo para a última hora. Ainda assim, era importante ter uma certa margem para viver a vida com tranquilidade e tempo de sobra. Infelizmente, algumas pessoas queriam fazer tudo o mais rápido possível. Anda logo! Ares abriu a porta com um estouro e entrou. Usava uma jaqueta vermelha luxuosa com calças pretas, o traje formal da nobreza do reino do Rei Dragão, e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela estava maravilhosa. Parecia uma espadachim destemida. Na verdade, ela estava usando a versão masculina do traje formal. Segundo as empregadas, ela não conseguia usar uma espada com nenhum dos vestidos que tinham na embaixada, então isso decidiu por ela. Como ainda está experimentando roupas, ela exclamou. Oi, Ares, disse Aisha. Desculpe, é que tem tantas opções. Ares bufou. Com seu cabelo vermelho vivo balançando atrás dela, caminhou até Aisha e pegou um dos vestidos que estavam pendurados. Era um vestido vinho. Vista isso agora. Mas Ares, vamos ficar iguais, Aisha protestou. O quê? Não quer parecer comigo? Não é isso. É só que, tipo, eu deveria ser coadjuvante. Não é bom se você não se destacar. Hoje não. Você é minha irmã mais nova, então é melhor vestir algo que não me faça passar vergonha. Aisha corou um pouco. Depois, com um sorriso tímido, pegou o vestido de Ares. Bem, se você insiste assim, Ares, acho que vou ficar com este. Ela parecia bem satisfeita. Talvez estivesse feliz porque Ares a chamou de irmã mais nova. Não conseguia entender a mente de uma adolescente, mas o importante era que ela estava feliz. Com isso, tínhamos um vestido para Aisha, então partimos em direção ao palácio. Cheguei ao castelo e fui à sala de audiências do rei do reino do Rei Dragão. Não quero parecer pretensioso, mas desenvolvi algumas opiniões fortes sobre salas de audiências. Já vi muitas em minha vida, o reino Asura, o reino de Shirone, o castelo de Kishirika. Salas de audiências são uma chance de mostrar sua riqueza. Uma sala ampla, magnificamente decorada, às vezes com um guarda vestido com uma armadura elegante. É uma ótima maneira de mostrar a qualquer visitante o quão poderoso você é, quão incrível é seu país, quão importante é o seu rei. É isso que salas de audiências representam. O reino de Asura fez um trabalho espetacular em tamanho e luxo. Sua sala de audiências era espaçosa e cheia de gente. Simplesmente deslumbrante. Quando a visitei pela primeira vez, estava mais decorada que o usual para a coroação de Ariel, mas tudo, a escala, o pessoal, os gastos, o trono, a beleza da pessoa sentada nele, era de primeira classe. Mas vou ser direto. A sala de audiências assurana era incrível, sem dúvida. Mas ocupava o segundo lugar no ranking mundial. A sala de audiências que classifiquei em primeiro lugar não se limitava à sala em si, mas estendia sua grandiosidade ao trajeto para chegar até lá. Começando fora do castelo, os visitantes eram encantados por jardins elegantes e obras de arte bem cuidadas. Conforme você se aproximava da sala, nunca encontrava ninguém pelo caminho. Ao passar por aquele corredor, imerso na majestosidade ao redor, era inevitável ficar nervoso. E então, ao finalmente chegar à imponente porta da sala de audiências, a expectativa era avassaladora. A imaginação disparava, antecipando o que estaria atrás daquelas portas. E ao abri-las, a sala que se revelava não podia ser chamada de luxuosa, mesmo sendo generoso. A mobília era de uma simplicidade nua. 12 cavaleiros estavam alinhados em frente ao trono, todos usando máscaras que lhes conferiam um ar de mistério e intimidação. Mesmo assim, pareciam de alguma forma comuns. Havia uma razão para isso. A disposição foi projetada para focar ainda mais a atenção no trono. No trono estava sentado um homem, o único sem máscara. Todos que chegavam lá ficavam sem palavras diante de sua delicadeza, refinamento e presença espetacular. Eles louvavam sua magnificência aos céus. E onde ficava esta sala de audiências? Não era segredo, era a sala de audiências do Chaos Breakir, a fortaleza flutuante. A morada do rei dragão blindado Perúgios. A opinião me surgiu aos poucos, mas não estou exagerando quando digo que Perúgios tem o melhor gosto do mundo. Soltei um suspiro de incredulidade ao olhar para a sala de audiências do reino do Rei Dragão. Era de uma natureza diferente do palácio de Asura e do Chaos Breakir.
Em uma palavra, era descuidada. Primeiro, a entrada era ladeada por 2 enormes conjuntos de armaduras como guardas de porta. Deviam ter cerca de 3 metros de altura. Estas armaduras, tão grandes quanto a armadura mágica, olhavam ameaçadoramente para todos que entravam na sala de audiências, como estátuas guardiãs de um templo. Não havia raças gigantes neste mundo. Bem, era possível que houvesse alguma raça alta em algum lugar que eu não conhecesse, mas ninguém no reino do Rei Dragão caberia nesta armadura. O que significava que ela existia apenas para assustar e impressionar os visitantes. Ao entrar na sala de audiências, a primeira coisa que se via era, adivinhe, a armadura. Da porta quase até o trono, armaduras vazias ficavam ao redor das bordas da sala, cercando o tapete bordado em ouro que levava ao trono para proteger o rei. Impressionante! Mais armaduras. Desta vez ocupadas. O trono que elas guardavam era de aço cinza opaco, como se tivessem transformado uma armadura em uma cadeira. Um coxim estava preso a ela com rebites. Parecia extremamente desconfortável. Além disso, praticamente não havia outros móveis. Havia alguns objetos com marcas de nações aliadas e brasões de ordens de cavaleiros, mas era só armadura prateada e paredes de pedra áspera. Parecia que alguém tinha juntado um monte de coisas porque pareciam resistentes, e então deu por encerrado. Mesmo assim, a sensação de ser observado por todos aqueles elmos era bastante intimidante. Não é para todos, então dou 4 estrelas. Havia outra razão pela qual eu avaliei negativamente, no entanto. Sua Alteza, o primeiro príncipe do reino do Rei Dragão, Kirklan von Kindragon. Sim, o sujeito sentado no trono não era o rei, mas um rapaz da minha idade. Um jovem com cabelos loiros e uma barba rala. Eu tinha feito minha pesquisa. Kirklan von Kindragon, o atual primeiro príncipe do reino de Kindragon. Ele seria rei um dia. Era extremamente inteligente e astuto politicamente. Quando o rei estava ausente, ele cuidava dos assuntos do estado no lugar de seu pai. No entanto, quando mencionei o reino de Assura, pedi uma audiência com o próprio rei. Era possível que eles não me respeitassem o suficiente, talvez me considerassem um intruso. Apenas alguém sem aliança, então poderiam dispensar o rei em si. Ajoelhei-me, então abaixei a cabeça e esperei pelo que ele diria a seguir. Levante-se e diga seu nome, ele disse. É uma honra conhecê-lo, Sua Alteza. Sou Rudeus Greira, seguidor do deus dragão Orsted. Espero que esteja bem. Ah! Ele pareceu interessado. Você não foi aquele que derrotou o deus da água Heidei, sozinho, repeliu as hordas que ameaçavam Shirone, Rudeus Greira? Os rumores sobre minhas façanhas foram exagerados mais uma vez. Eles começariam a dizer que eu brilhava como uma árvore de Natal a este ritmo. Na verdade, respondi. O deus da água Heida foi meu mestre quem derrotou. E eu não estava sozinho contra aquele exército. Meus companheiros e eu lutamos ao lado dos soldados do Forte Caron para detê-los. Um homem honesto também. Você certamente não nega, entretanto, que esteve envolvido nas mortes tanto do deus da água Heida quanto do imperador do norte Albert. Não nego, Sua Alteza. No reino do Rei Dragão, valorizamos habilidade acima de posições e status. Valorizamos aqueles que alcançam grandes feitos, como você, por exemplo, mesmo que não tenham posição social. Agradeço pelo elogio, respondi. Depois de pensar que estavam sendo desrespeitosos, ele parece surpreendentemente bem disposto em relação a mim. Mas não, devo isso à menção do reino de Assura. Primeiro, devo pedir desculpas, continuou o príncipe. Meu pai, Sua Majestade Rei Selvil von Kindragon, 33º governante do reino do Rei Dragão, adoeceu. Assim, estou aqui liderando em seu lugar. Por favor, não se preocupe com isso, Sua Alteza. Oh, ele está doente, você diz. Bem, então, não há como ajudar. Está tudo bem. Agora, me disseram que você tem algo a dizer que valerá a pena ouvir. Não tenho muitas oportunidades de ouvir pessoas como você. Ou melhor, nunca conheci um homem como você que viesse a mim sem algum propósito. Sim, Sua Alteza, eu comecei, mas ele ergueu uma mão para me interromper. Espere, não diga. Deixe-me adivinhar. Ele acariciou o queixo, olhando-me com genuíno interesse. Ele parecia um sujeito cerebral com confiança de sobra. Como um homem certo de sua própria capacidade considerável e de que também conseguia vê-la nos outros. Bem, ele não estava errado. Nas próximas décadas, ele transformaria o reino do Rei Dragão em uma nação à altura ou até rivalizando com o reino de Assura. Seu acume político superava até mesmo o de Ariel, para ser franco. Ele, juntamente com os seguidores com quem se cercava, eram todos excepcionais.
Infelizmente, também havia tristeza esperando em seu futuro, a tristeza de um coração partido. Kirkland von Kindragon estava apaixonado. Quando ele compareceu à coroação no reino de Assura como embaixador, ele se apaixonou por Ariel à primeira vista. Ele teria muitas outras chances de visitar o reino, mas por volta dos 25 anos confessaria seu amor e ela o rejeitaria categoricamente. Ele ainda não havia sido rejeitado, no entanto. Portanto, por enquanto, ele estaria advogando pela amizade com o reino de Assura. Com certeza. Você não está procurando um cargo, isso é certo. Acredito que você seja próximo da rainha Ariel de Assura, então, se fosse isso que você quisesse, seria melhor ir até lá. Ela estaria disposta a dar mais do que uma simples nomeação governamental. Eu diria que ela lhe concederia um título. Como estou indo? Tudo verdade, Sua Alteza. Ele me encarou ainda mais intensamente. Então, com um sorriso, prosseguiu. O que poderia trazer um homem como você à nossa porta, buscando um favor? Bem, agora, há um pensamento. Há um estranho rumor nas ruas ultimamente. Lembre-me disso, Chagall. Nisso, um dos cavaleiros ao lado do príncipe olhou para cima. Ele tinha o rosto de um criminoso pequeno e usava a mesma armadura que Randolph. Dizem que Rudeus Greer está apelando aos governantes de todas as diferentes terras em preparação para a ressurreição de Laplace em cerca de 80 anos, disse o generalíssimo Chagall Gargantis. Disseram-me que ele era um quarto de elfo e falava de maneira rústica, mas as orelhas deste cara eram arredondadas, e ele falava como um nobre na corte. Talvez porque estivesse se dirigindo à realeza. Ah, era isso, disse o príncipe. O Papa em Miles também sabia de tudo isso. Você realmente não podia subestimar essas nações poderosas e suas redes de informação. E como parte de seus apelos, você está colocando filiais de sua própria organização em cada um desses países, e depois usando-as para fazer negócios. Estou errado? Você não está, Sua Alteza. Você não está errado, mas tenho a sensação de que estamos prestes a nos desviar um pouco do assunto. E assim, ele continuou, você veio ao reino do Rei Dragão, assim como foi a outras nações, para solicitar nossa cooperação e permissão para suas atividades comerciais. Estou certo. O príncipe usava um sorriso presunçoso de satisfação. Quero dizer, sim, está certo. Se não fosse por Guiz, esse seria o meu plano. Mas desta vez, as coisas são um pouco diferentes. Mas ele está tão satisfeito consigo mesmo. Se eu contradizê-lo, ele pode ficar chateado. Não que uma parte de mim não queira. Você veio de tão longe para pedir permissão para algo que poderia fazer facilmente sem minha autorização. Admiro essa atitude, disse ele. O príncipe estava animado. Nada disso foi especialmente surpreendente para mim. Randolph e Chagall eram velhos amigos, e meu negócio poderia facilmente ter surgido em conversa. No entanto, se eu fosse imediatamente conceder seu pedido, isso refletiria mal sobre a dignidade do meu país. Não podemos ter uma multidão insensata batendo à nossa porta porque pensam que a família real concederá tudo o que nos pedirem. Não respondi. Como tal, imponho uma condição sobre. O que é isso? O príncipe disse, olhando com desconfiança para minha mão levantada. Estávamos nos desviando do assunto. Eu tinha que fazer algo. Peço desculpas pela interrupção, Vossa Alteza, pedi desculpas. Tudo o que você disse é verdade, mas hoje, estou aqui por um motivo um pouco diferente. O príncipe parou. Oh, ele disse. Primeiro, vamos explicar por que estou aqui. É sobre o filho da Lady Benedict, comecei, e observei a expressão no rosto do príncipe mudar junto com sua postura. Meu amigo Randolph me disse que o filho da Lady Benedict, que Lord Pax II é considerado um incômodo indesejado e que há alguns que buscam se livrar dele. E daí, o príncipe replicou arrogantemente, sem um pingo de remorso. Com sua mãe sendo que ela é, ele não tem utilidade política. Por que o reino do Rei Dragão deveria apoiar a vida de alguém que só nos trará problemas? E quanto ao Lord Randolph? Se o garoto for morto, ele não ficará aqui. O reino do Rei Dragão não é tão frágil que eu possa ser influenciado pela força de um único homem. Sem dúvidas. Se você fosse, não haveria conversas sobre assassinar o pequeno Pax. Você veio até mim hoje, então, ele disse, para pedir que eu poupe a vida do garoto. Olhei nos olhos do príncipe. Não. Eu não estava pensando em poupá-lo. Era mais como, se você não tem uso para ele, você me daria ele? O príncipe riu, depois olhou para Chagall. Você ouviu isso, Chagall? Ouvi sim, Vossa Alteza, com esses mesmos ouvidos, respondeu o general. O príncipe bateu o pé e depois se inclinou para me encarar, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sua atitude mudou novamente.
Estaria eu vendo sua verdadeira face agora? Diga-me então, Rudeus Greira, começou. Como essa proposta serviria ao reino do Rei Dragão? Não entre em pânico. Não surte. Perúbios tem muito mais majestade do que esse cara. Deixe-me explicar, comecei. O governo do reino do Rei Dragão está nas mãos da corporação Orsted. Primeiro, fui informado de que, desde a morte do ex-rei, um estado vassalo do reino do Rei Dragão tem sido atacado por 3 outras nações da zona de conflito ao norte. O príncipe não respondeu, então continuei. Esses estados vassalos podem estar sob seu domínio, mas ainda são seus vassalos e, portanto, você tem que apoiá-los. O reino do Rei Dragão foi gravemente afetado por essa guerra que irrompeu no meio de sua agitação doméstica, e imagino que você esteja esgotado tentando responder. Qual é o seu ponto? O príncipe perguntou. Eu posso acabar com tudo isso. Porque Ariel é quem está impulsionando essa guerra. Ela provocou países que há muito tempo odiavam o reino do Rei Dragão e agora estava vendendo armas para eles. Não só isso, mas ela também estava observando-os e aplicando pressão suficiente para garantir que a guerra continuasse. O reino de Assura tinha fundos profundos, eu mesmo dependia deles muitas vezes. Mas esse ouro não crescia em árvores. Eles jogavam sujo quando necessário. O reino de Assura não levava isso mais a sério do que um leve assédio, então tudo o que eu tinha que fazer era pedir para cortá-lo na fonte. Mais uma coisa, Vossa Alteza. Quando o ex-rei morreu, você pegou um empréstimo da igreja Mires porque precisava urgentemente de dinheiro, correto? O príncipe me olhou. Mesmo tendo pago o empréstimo, você ainda permite que suas ordens de cavalaria fiquem aqui até hoje. Seus evangelizadores autoritários estão causando um pouco de agitação, pelo que ouço. E você pode acabar com isso também? O príncipe perguntou. Eu posso. Se ele ainda estivesse em dívida, minhas mãos estariam atadas, mas estava pago. O comportamento dos cavaleiros era pouco mais do que uma forma da própria Mires de assediar o reino do Rei Dragão. Tudo o que eu tinha que fazer era dizer uma palavra ao Papa, e então as ordens dos cavaleiros deveriam retornar ao seu próprio país imediatamente. Eu ficaria devendo um favor ao Papa, mas isso não era problema. Momentos como este eram a razão pela qual mantive essa conexão. Além disso, se, no futuro, surgirem dificuldades entre Lord Pac II e o reino de Chirone, assumirei total responsabilidade, acrescentei. Se chegasse a isso, traria Zanoba. Zanoba, Randolph e eu seríamos um trio e tanto. Transformaria-se na batalha para vingar Pax em pouco tempo. O que você diz, Vossa Alteza? Eu já tinha apresentado 3 propostas até agora. Isso deveria ser suficiente para convencê-lo do benefício de deixar o garoto problemático viver. O que você ganha com isso? Ele replicou. Não posso revelar seu nome, mas alguém no círculo íntimo de Sir Orsted se preocupa profundamente com Lady Benedict e Lord Pac II. Pretendo usar isso como moeda de troca com ele. Todos nós que servimos ao Deus Dragão somos um só sob Sir Orsted, mas fortalecer essas amizades ainda é importante. Eu não estava mentindo. Eu estava apenas adicionando um ar de gravidade ao dizer que queria ajudar Benedict e Pac II por Zanoba. Mas o príncipe não parecia satisfeito e não respondeu. Que olhar assustador ele está me dando. Será que esqueci de dizer algo? Acho que é uma boa oferta, disse Chagal, jogando-me uma boia salva-vidas. Sanrudeus tem a atenção tanto do reino de Assura quanto do santo país de Mires. Portanto, podemos supor que ele é confiável. Nossos próprios planos para lidar com os problemas que ele levanta já estão em andamento, então o benefício de suas propostas pode ser mínimo. Mas pelo que ouço, ele conhece as fraquezas da rainha Ariel e da criança abençoada de Mires. Construir um relacionamento com alguém tão bem conectado como Sanrudeus nos beneficiará. No momento, estamos tentando substituir uma grande perda por uma menor, então qualquer benefício será. Chagal, cale-se, disse o príncipe calmamente. Chagal imediatamente fechou a boca. Entendo os benefícios. Tudo bem. Então, qual é o problema? O que eu não gosto é de sua maneira, continuou o príncipe. Ele fala como se nos tivesse na palma de sua mão. Droga, então eu deveria ter me humilhado um pouco mais, hã? Acho que me impus um pouco sobre ele. Encontrar o equilíbrio certo nisso é complicado. Meu desgosto, no entanto, não significa que quero rejeitar sua oferta. O destino do filho da Lady Benedict deve ser decidido pelo parlamento. Mal posso tomar uma decisão unilateral sobre a oferta repentina de um estrangeiro. Mas Vossa Alteza, Chagal objetou, você explicou ao parlamento que o plano é um último recurso, não explicou? Se a questão é poupar a vida de uma criança que pode causar discórdia no futuro ou perder o Deus da Morte agora, o parlamento prefere a primeira opção.
Se surgir uma opção melhor, no entanto, não haveria nada de errado em você aceitá-la. Não estou falando disso. Não é isso aí, respondeu o príncipe. Minha preocupação aqui é salvaguardar a posição e a dignidade do reino do Rei Dragão. Se outras nações virem o governo de meu pai como indeciso, ou se parecer assim para o povo, pode até questionar a lealdade de nossos servos. O príncipe estava preocupado com o prestígio de seu pai, não, de seu país. Admirável, para alguém tão jovem. Só que, parecia realmente inadequado ter essa conversa bem na minha frente. Chagall parecia estar do meu lado. Ajudou ele ser amigo de Randolph, eu acho. Cada ponto que ele fazia apoiava minha posição. O príncipe refletiu. Ei, eu não me importaria se ele quisesse trazer mais jogadores e refletir sobre a decisão. Poderíamos incluir o rei em seu leito de morte, talvez o primeiro-ministro, e realmente analisar o problema lentamente. Uma vez que discutíssemos isso adequadamente, eles teriam que ver que era uma oferta generosa. Mesmo que ainda me recusassem, eu tinha outro plano pronto, eu já havia adquirido todas as informações pessoais de seus principais jogadores, incluindo suas preferências e suas fraquezas, e eu poderia usar tudo para eliminar qualquer obstáculo. Eu poderia guiá-los pelo nariz. A venda agressiva certamente teria repercussões, no entanto, então eu preferia evitá-la. Enquanto estávamos ali em silêncio, uma nova voz disse, "O que eu te disse?" Todos nós olhamos para ver de onde vinha, e lá estava ele, saindo de uma porta de um lado e atrás do trono que levava para a parte de trás da Câmara do Público. Ele era comum. Um sujeito de cerca de 40 anos com cabelos loiros, parecia exausto. No geral, ele meio que me lembrava do irmão mais velho de Ariel. Não, eu poderia fazer melhor que isso. Eu conheci alguém com uma semelhança ainda mais próxima, um certo alguém que conheci quando fui ver Chagall a pedido de Randolph, o homem que foi tão valioso no assunto dos problemas do reino do Rei Dragão. Vi o pompador. Mas isso era muito estranho. Hoje, ele estava vestido com uma incrível riqueza. Especialmente aquela coroa de rei descansando em sua cabeça. Onde ele poderia ter conseguido essa coisa? Este não é alguém que você queira fazer um inimigo, continuou ele. Sua Majestade, o príncipe exclamou. Aqui estava Sua Majestade, Rei Silvio von Kindragon, 33º governante do reino do Rei Dragão. Ouça, Kirk, ele repreendeu seu filho. Não podemos declarar abertamente inimizade ao reino de Assur até que tenhamos restaurado a ordem na zona de conflito. É de conhecimento público que Sanrudeus é amigo da rainha Ariel. Se aceitarmos sua proposta e entrarmos em um relacionamento de colaboração com o deus dragão Orsted, o reino de Assura terá dificuldades em fazer esse tipo de truque novamente. Isso é tudo pelo bem de nosso país. Viu, quero dizer, seu Viu, caminhou em direção ao trono enquanto falava, depois trocou de lugar com o príncipe. Apesar desse discurso decisivo, ele não irradiava competência. Se fosse o caso, ele era a imagem da mediocridade. Certo, disse ele, depois me dirigiu a palavra. Sanrudeus. Sua Majestade, respondi. Aceitamos sua oferta, disse o rei, assim, de repente. Ele já deve ter deliberado para ser tão decisivo. Provavelmente, ele ponderou sobre isso enquanto estava sentado lá me contando sobre esse boato e aquela culinária no reino do Rei Dragão. Talvez antes disso, talvez tenha sido um fator em sua decisão de esconder sua verdadeira identidade para se aproximar de mim quando soube que eu estava na cidade. Acontece que havia alguém mais que ainda não estava convencido. Talvez toda essa cena tenha sido montada para convencê-lo. Obrigado, Sua Majestade, respondi. De acordo com a etiqueta, me inclinei, mas imediatamente uma voz diretamente acima de mim disse, isso é o suficiente. Levante-se. Levantei obedientemente e o rei me deu um sorriso cansado. Não havia majestade ali. Apenas um homem cansado e seu sorriso torto. Isso é tudo que resta do reino do Rei Dragão, disse ele. Estamos presos em uma agitação interminável graças a um rei vacilante e indigno. Sei que você tem sua batalha daqui a 80 anos e lamento que possamos oferecer tão pouca assistência. De modo algum, disse. Você se importaria se eu lhe fizesse uma pergunta, no entanto? O que é? Por que essa atuação? Perguntei. O rei deu aquele mesmo sorriso cansado. Eu só queria saber mais sobre você. Eu. O que você diria e faria quando nos sentássemos lado a lado como iguais, em vez de eu aqui em cima e você lá embaixo? Eu queria saber se você era alguém digno de confiança. Não conheço um teste melhor. Ah, entendi. Ok, isso é quem realmente é o rei, percebi. Agora me lembrei do que Orsted me disse. O reinado do rei Silvio não foi longo. Em menos de uma década, ele adoeceria gravemente e abdicaria do trono para seu filho.
Depois que Kirkland se tornasse rei, o reino do Rei Dragão faria progressos impressionantemente rápidos. Esse seria o verdadeiro começo para o reino do Rei Dragão. Seu viu era uma parada no caminho para aquele destino valioso. Foi por isso que ele não ficou na minha memória. Engraçado, porém. No momento, eu estava mais interessado no rei do que em Chagall e Kirkland, os principais jogadores. Em minha mente, continuava vendo o rosto dele do outro dia, quando nos falou sobre a comida de seu país, os lugares famosos e produtos únicos. Ele parecia tão feliz. Tão orgulhoso. Bem, eu acho, sabe, isso é ótimo, eu disse. Tive a sensação de que ele nunca quis ser rei ou sequer supus a menor aptidão para isso. E, de fato, ele não tinha aptidão nem talento. Ainda assim, ele estava sentado no trono, cercado por armaduras. E quando se sentava ali, tinha que desempenhar seu papel. Enquanto ele vivesse, ele daria tudo de si para ser o rei. Ele nunca perderia seus princípios e sempre faria o que pudesse enquanto aqueles ao seu redor lhe emprestassem seu apoio. Ou seja, ele faria, no futuro. Ele agiria como rei. Pelo bem de seu amado país, ele daria o seu melhor. Ha ha ha. Ótimo, é? Você é um pouco íntimo demais, Rudeus Greira. Peço desculpas, Vossa Majestade, eu disse. Ele era o tipo de pessoa que não deixaria nenhuma marca no mundo. Continuar a me associar com ele não me traria grandes benefícios. Seu viu então disse, dado que sua etiqueta precisa de um pouco de ajuda, deixe-me lhe dar um conselho amigável. E passe-o para o ex-príncipe Zanoba, seu amigo que está tão preocupado com o Sr. Pac II. Sim. Eu respondi, esperando. Antes de buscar uma audiência com os governantes de um país, aprenda seus rostos. Mesmo que eles não sejam tão bonitos. Ah, haha. Farei o meu melhor. Ainda assim, pensei, mesmo enquanto fazia uma careta de constrangimento com o conselho dele, gostaria que fossemos amigos enquanto ele ainda estivesse vivo. A segurança de pequeno Pax foi garantida. Como Benedict ainda fazia parte da família real, o reino do Dragão Rei assumiu a responsabilidade de garantir sua segurança. Benedict foi temporariamente libertada do medo que a assombrava, e Randolph parecia extremamente satisfeito com a situação. A ameaça ao reino do Rei Dragão também foi contida por enquanto e, além disso, conseguiram manter Randolph, então havia muito que comemorar. Também consegui adicionar meu motivo principal para vir, colocar anúncios de procurados para Guise, então isso me aliviou. A criação da companhia mercenária teria que esperar por outro dia, mas estava confiante de que o rei atual permitiria. Parecia que eu havia estabelecido boas relações com o reino do Rei Dragão. Se não fosse mais uma situação em que eu estava resolvendo um problema que eu mesmo causei, teria sido perfeito, mas eu nunca ficaria satisfeito se me deixasse incomodar por cada pequeno contratempo. Agora eu devia favores tanto para Ariel quanto para o Papa, mas os pagaria eventualmente. Presumi que mais problemas surgiriam para Liel Pax em mais alguns anos, mas quando isso acontecesse, a Noba e eu resolveríamos novamente. Você realmente me ajudou, disse Randolph quando fui me despedir dele. Eu pensei que teria que destruir o reino do Dragão Rei e fugir com a rainha. Ele deu sua risada usual. Ele não tinha o poder de fazer isso, Orsted me disse tanto, mas acho que isso não significava que ele não estivesse disposto a tentar. O reino do Rei Dragão teria que escolher entre enviar soldados para Randolph abater, ou um confronto com o reino de Chirone mais adiante. Se você quer o favor de Sua Majestade, receio que não poderei ajudá-lo. Que pena. Eu realmente queria ser seu principal contato no reino do Rei Dragão, disse Randolph melancolicamente. Isso não é bom. Como vou retribuir minha dívida com você agora? Agora que a ameaça Pax se foi, ficaria feliz em tê-lo lutando ao meu lado. Mesmo que ninguém esteja mirando nele, não podemos dizer com certeza que ele não está em perigo, apontou Randolph. Você é um para falar, depois de me colocar nessa busca inútil. Tive a sensação de que foi Randolph quem disse a Silvio que eu estava no reino do Rei Dragão. Ele poderia até tê-lo informado se ele me desse algumas dicas sobre os problemas no reino do Dragão Rei, as coisas mais ou menos seguiriam na direção certa. Ok, não, isso parecia um pouco paranoico. Mesmo assim, não pude deixar de suspeitar um pouco. Estávamos falando do Deus da Morte Randolph. O que você quer dizer? Randolph disse. A expressão em seu rosto era tão boa quanto uma confissão completa. Certamente não posso prever como Sua Majestade agirá. De qualquer forma. Randolph não tinha planos de deixar Benedict, então não poderia contar com sua força para a luta contra Guise, mas isso não era o fim do mundo. Zanoba interveio. Sim, o lugar de Sir Randolph é, sem dúvida, aqui com Lady Benedict e o Pequeno Príncipe.
Zanoba esperou aqui com Randolph e Benedict, caso as negociações dessem errado, pronto para agir se as coisas saíssem muito do controle e o rei ordenasse a execução sumária de Lieli Pax ou algo assim. Fiz o meu melhor para garantir que isso não acontecesse e, no final, não aconteceu. Sua presença era apenas uma apólice de seguro, nada mais. Obrigado. E assim vou ficar, respondeu Randolph com um sorriso que quase disse, tudo de acordo com o plano. Dito isso, você deve permitir que eu expresse minha gratidão, mesmo que seja apenas um gesto. Minha reputação de muito legal para agradecer me seguirá para a próxima vida neste ritmo. Duvido. Você será lembrado como mais um trambiqueiro. Não importa o que você faça. Nesse caso, Sanru Deus, acho que você conhece a grande imperatriz do mundo dos demônios, Kishirika Kishirizu. Exatamente. Eu a encontrei algumas vezes. Se você está procurando alguém, sugiro que a procure primeiro. Assim. Kishirika está por aí. Randolph tinha um ponto. Kishirika tinha um olho demoníaco semelhante ao olho da visão distante. Roxy disse que ela usou seus poderes para procurar Zenith. Se eu a pedisse, ela poderia me dizer onde Giz estava assim, ou, se não exatamente assim, ela poderia reduzir muitas opções. Por que não pensei nela antes? Espere, é isso. Eu não tinha 100% de certeza de que poderia confiar nela. Ela pode exigir alguma recompensa, mas mostre a ela esse anel e diga que Randolph pede a ela. Então ela deveria ouvi-lo, mesmo que seu pedido seja um pouco irracional. Oh! Quer dizer que nem preciso agradá-la com jantares e bebidas? Ótimo, eu aceito, disse. Randolph me passou um anel branco. Era um objeto meio assustador, provavelmente feito de algum tipo de osso. Parecia amaldiçoado, mas mesmo assim coloquei-o. Depois que a carta de apresentação do Randolph se mostrou praticamente inútil, não tinha certeza da eficácia desse anel. Mas Randolph, seja lá o que mais fosse, levava suas obrigações a sério. Decidi que, por enquanto, isso serviria. Estou apenas feliz que o Pax está seguro, Zanoba disse, olhando para Benedict. Agora a senhora Benedict pode dedicar toda a sua atenção para criar seu filho. Ah, o nome dele é Pequeno Pax, pensei. Que isso fique claro. Benedict não respondeu. Ela ainda tinha medo dele. Mas então ela encontrou os olhos de Zanoba, e seus lábios se apertaram. Oh! O som que saiu dela era quase inaudível, e à medida que sua voz persistia, ela gaguejou com as palavras não familiares. Obrigada. Eu estou muito grata pela sua ajuda. Ela falou com o coração, mesmo com toda a hesitação. Eu podia perceber. Zanoba sorriu e bateu palmas como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Ah, sim. Quase me esqueci, disse ele, e então chamou, Julie. Parada atrás dele, ela sentiu e abaixou sua mochila, retirando uma caixa. A caixa era pintada de branco e decorada como um edifício fantasioso. Espera, eu já vi isso em algum lugar antes, pensei. Ah! Parece o Palácio Real em Chirone. Julie abriu a caixa. O interior era decorado como uma cama com dossel, e na cama havia uma estatueta. Oh, disse Benedict suavemente. Eu mandei fazer para este dia. Espero que aceite, disse Zanoba. Benedict lentamente pegou a estatueta da cama e a observou, de olhos arregalados. Era curta e loira, um pouco rechonchuda. Uma olhada rápida foi o suficiente para ver que era ele. Era uma estatueta do Pax. Como seu reinado foi curto, acredito que não existem retratos. Eu a fiz de memória. Julie aqui fez o trabalho real. Oh! Benedict começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo seu rosto. Ela olhou para a estatueta, tremendo por todo o lado e soluçando. Ela deu uma fungada para se recompor e virou-se para encarar Zanoba. Eu vou valorizá-lo, ela disse, embalando seu filho em um braço e a estatueta do Pax no outro. Estou feliz em ouvir isso, disse Zanoba. Mas nada material é indestrutível. Quando se danificar, mande notícias para mim e virei consertá-lo imediatamente. Eu o farei isso, respondeu Benedict com um pequeno aceno de cabeça. Droga, assistir a isso vai me fazer chorar também. Zanoba, você se superou, cara. Bem, Zanoba, interrompi, melhor eu ir. Muito bem, mestre Rudeus, ele respondeu. O resto está seguro em minhas mãos. Eu havia decidido fazer Aishas, Anoba e Julie permanecerem no Reino Dragão do Rei por mais um tempo para mediar as coisas entre Asura e Miris. Estou contando com você, respondi. Obviamente eu estava ocupado, mas Anoba também tinha muito o que fazer. Os negócios estavam prosperando para a loja Zanoba, mas eu ainda precisava que eles expandissem ainda mais.
Também precisava que ele continuasse o desenvolvimento da armadura mágica. Ele não teve oportunidades de se destacar nesta missão, mas era um cara confiável e eu estaria contando ainda mais com ele no futuro. Bem, vou indo. Até logo, Sr. Rudeus. Que tenha força na batalha. Você também, Randolph. Fique bem. Meu tempo no reino do Rei Dragão chegou ao fim. Próxima parada, o continente demoníaco. Eu não estava indo lá para procurar por Kishirika. Vamos lá. Eu não tinha tempo para ficar perguntando sobre alguém que poderia estar literalmente em qualquer lugar. Ainda assim, ficaria de olho nela, eu não era bobo. Era apenas uma prioridade baixa, só isso. Não, eu tinha outra pessoa com quem falar lá, o Rei Demônio Imortal Atoferatoff. Interlúdio. Azul e vermelho. Rox estava em casa naquele dia, elaborando uma prova para a escola. Era para ser seu dia de folga, mas Rox era o tipo de professora que ajustava suas aulas com base na compreensão do material pelos alunos, o que significava que às vezes ela acabava fazendo provas em seu próprio tempo. De repente, ela sentiu o cheiro de algo queimando. Ela olhou para cima e confirmou que o ar estava levemente esbranquiçado com fumaça. Levantando-se rapidamente de sua cadeira, ela abriu a porta. No corredor fora de seu quarto, a fumaça branca era ainda mais densa. Cobrindo a boca com a manga de seu manto, ela correu para o andar de baixo. Um incêndio? Ela pensou. Por sorte, ninguém mais estava em casa. Sylphie estava passeando com as crianças. Geralmente, as mães se revezavam levando as crianças para passear, mas hoje, Lilia e Zenith a acompanharam. Provavelmente, não voltariam até o início da tarde. Normalmente, Aisha estaria em casa, mas ela estava no reino do Rei Dragão com Rudeus. Todos que precisavam ser evacuados já estavam fora. Mesmo assim, esta era a casa deles, e era trabalho de Roxy cuidar dela. Ela ficaria mortificada se todos voltassem para encontrar a casa destruída ou reduzida a uma ruína fumegante. Determinada a parar o fogo, ela foi em busca da fonte da fumaça. Ela chegou ao final da escada e olhou através das várias portas, todas das quais tinham sido deixadas abertas. À direita estava a sala de estar e à esquerda a sala de jantar. A lareira de cada sala estava vazia, e o fogo não parecia particularmente perto, então Roxy continuou pelo corredor em direção à cozinha. Lá, ela encontrou a fonte do incêndio. Tecnicamente, não havia chamas. Uma figura inesperada se destacava sobre o fogão. Era uma mulher alta com cabelos vermelhos longos torcidos em um coque, e ela usava roupas íntimas pretas que se ajustavam às curvas de seu corpo. Era Ares. Não era inesperado ver Ares na casa. A verdadeira surpresa foi encontrá-la na cozinha. Por regra, ela nunca entrava aqui. No entanto, hoje, em uma reviravolta chocante, lá estava ela. Seus braços estavam cruzados como sempre enquanto ela olhava fixamente para algo no fogão que exalava nuvens de fumaça espessa. O que quer que fosse já havia sido carbonizado, tornando impossível identificar. Roxy mal podia ver que era mais ou menos 20 centímetros de comprimento. Será que ela encontrou um rato? Roxy se perguntou. Ratos eram persona não grata na casa dos Greira. A regra da família era que, se você encontrasse um rato, o mataria imediatamente, queimaria a carcaça usando luvas e máscara, e depois sairia além dos limites da cidade para descartar suas cinzas. Foi o próprio Rudeus quem estabeleceu essa regra. Algo tinha sido escrito sobre ratos no diário que seu futuro eu lhe deu. Ele insistiu particularmente que Roxy tomasse cuidado com os ratos. Bem, não era como se ela fosse uma criança pequena colocando tudo ao seu alcance na boca, mas essas eram as ordens que tinham, e ela também ficava de olho. Especialmente enquanto estava grávida. Mas promessas feitas em um momento de desespero logo são esquecidas, como dizem. Ela tinha sido menos vigilante ultimamente. Mas certamente Ares não queimaria um rato em sua cozinha. Com certeza. Ares deu um pequeno pulo quando percebeu Roxy. Era exatamente como se ela tivesse sido pega fazendo algo que não deveria. Dando uma beliscada na comida? Roxy perguntou. Não. Assim que Ares falou, seu estômago roncou alto. Foi quando Roxy percebeu. Como ninguém estava em casa hoje, ninguém tinha preparado o almoço. Ares deveria ir à Universidade de Magia à tarde para ensinar esgrima aos alunos, e geralmente, ela comia na cafeteria da escola nesses dias. As cozinhas da universidade estavam abertas mesmo nos feriados. Por que você não foi à cafeteria da escola? Roxy perguntou. Eles estão fechados. O cozinheiro desmaiou ou algo assim. Oh céus! Acontece que Roxy tinha planos de passar na cafeteria depois do trabalho, então esta era uma notícia indesejada. Então, o que aconteceu aqui?
pensou Roxy. Ela apontou para o monte fumegante e perguntou, o que é isso? É um assado. Acho que está um pouco torrado demais. Faz tempo que não cozinho, respondeu Eris, cautelosamente. Está totalmente queimado, observou Roxy, e imediatamente usou magia da água para apagar o fogo sob o fogão. A Eris começou a protestar, mas depois viu o monte carbonizado emergir da fumaça e parou. Os cantos de sua boca se curvaram para baixo. Roxy correu para abrir a porta dos fundos e usou magia do vento para arejar a sala. Você não pode comer isso. Eu sei, respondeu Eris, lançando um olhar carrancudo para Roxy. Ela pensou que ia levar uma bronca. Roxy não estava zangada. Não havia motivo para estar zangada quando ela entendeu perfeitamente o que havia acontecido. Eris também não havia iniciado um incêndio, então nenhum dano foi feito. Por que eu não faço algo para nós? Ela ofereceu. Você sabe cozinhar? Você sabe que fui uma aventureira, certo? Sei fazer o básico na cozinha, declarou Roxy, estufando o peito magro. Ok, obrigada, disse Eris, afastando-se do fogão. Será bem básico, no entanto, acrescentou Roxy. A cozinha era o templo de Sylphie, Lilia e Aisha. Não havia uma regra contra outras pessoas usá-la, mas as três não olhavam bem para quem bagunçava, por exemplo, petiscando ingredientes destinados ao jantar daquela noite. No entanto, nem todos os mantimentos eram proibidos. Se você ficasse com fome, era permitido beliscar alimentos preservados como peixes secos, carnes e legumes. Roxy decidiu pegar esses suprimentos para fazer uma sopa. Ela usou magia da água para encher uma panela, acendeu um fogo sob o fogão, cortou os ingredientes e os jogou dentro. Era um pouco bruto para realmente ser chamado de cozinha, mas Roxy era uma ex-aventureira, ela não torceria o nariz para a carne de monstro crua, desde que fosse comestível. Ela também encontrou um pão, provavelmente assado naquela manhã. Todos na casa dos Greira, exceto Rudeus, eram ávidos consumidores de pão. Eris ficou em um canto da cozinha, observando Roxy trabalhar em silêncio. Eu não pensei que você soubesse fazer essas coisas, ela disse depois de uma longa pausa. Todo mundo pensa isso por algum motivo. É bastante doloroso, na verdade. Respondeu Roxy. Você também não sabe, certo, Eris? Eris fez um bico. Sei como acender um fogo e assar carne pelo menos, só estraguei desta vez. Entendo. Mas isso é igual à maioria das pessoas, não é? Não havia uma grande diferença entre Eris e a maioria dos aventureiros. No entanto, em cada grupo, geralmente havia uma pessoa que era melhor em fritar alimentos secos e fazer sopa. Roxy de forma alguma era natural, mas ela viajou muito sozinha e aprendeu isso por necessidade. Eu ia aprender. Há muito tempo. Com quem? Com Guiz. O Guiz seria um ótimo professor. Ele cozinhava melhor do que a maioria, disse Roxy. Ela deliberadamente não mudou de assunto. Guiz poderia ser seu inimigo, mas isso não era relevante no momento. O que você aprendeu com ele? Ele não quis me ensinar, resmungou Eris. Por quê? Roxy perguntou. O rosto de Eris ficou corado e ela desviou o olhar. Ele disse que não podia ensinar uma mulher a cozinhar. Uma maldição, era isso. Sim, uma maldição. Os olhos delas se encontraram, e elas riram juntas. A sopa de Roxy não era nada especial, mas também não era horrível. Simplesmente não era boa. Ela colocou temperos em excesso, então o caldo ficou salgado demais, e ela fez muito. Havia sopa suficiente para 5 pessoas. Mesmo assim, Eris parecia apreciar. Quero mais, ela disse. Ela repetiu a dose 3 vezes. Ela comeu mais avidamente do que nas refeições habituais, mas Roxy supôs que ela estava apenas sendo educada, comendo mais não porque estava gostoso, mas porque seria rude deixar sobrar. As habilidades sociais de Eris não eram tão avançadas assim. Ela estava com fome depois de se exercitar e, como suou, estava desejando sal. Eris e eu quase nunca conversamos assim, só nós duas, pensou Roxy. Anos se passaram desde que Eris se juntou à família Greira. Elas nunca se aproximaram, apesar do respeito mútuo pelos talentos uma da outra, talvez porque nenhuma das duas era especialmente boa em se expressar com palavras. Ei, Roxy, disse Eris, interrompendo seus pensamentos. Você quer repetir? Não é isso. Queria pedir um favor. Verdade. Um favor. Isso não era tão incomum. Eris não se importava em pedir ajuda. Ela conhecia suas próprias deficiências e não hesitava em delegar tarefas a outros. Vou ajudar se puder.
Quero que você me ensine a língua demoníaca. Eu pensei que você já tivesse aprendido. Faz tempo que não a falo, então estou preocupada que a tenha perdido. Entendi. Roxy sabia que Rudeus estava no reino do Rei Dragão agora, mas logo ele viajaria para ver o Rei Demônio Atoferatoff no continente demônio. Quando fizesse, Roxy e Ares o acompanhariam. Ela duvidava que haveria muita, ou qualquer, necessidade de Ares conversar com alguém. Mas imaginou que Ares não gostaria da ideia de ficar à deriva, sem conseguir acompanhar uma única conversa. Ela não poderia operar de forma independente se não conseguisse se comunicar. Como estava a sopa? Roxy disse, mudando repentinamente para a língua demoníaca. Ares pareceu surpresa por um segundo, e então sua expressão ficou séria e ela encontrou os olhos de Roxy. Estava deliciosa, respondeu na mesma língua. Para mim, estava um pouco salgada. Sério? Ares disse, depois riu. Parece que você pode falar bem, Roxy disse, voltando ao normal. Acho que sim. Eu te entendi melhor do que esperava. Vamos tentar mais um pouco. Por favor. Roxy continuou conversando sobre coisas cotidianas com Ares na língua demoníaca. Ela falou sobre as crianças e sobre a escola, e descobriu que na língua demoníaca era mais fácil falar francamente sobre tópicos que normalmente não podia abordar. Quando a conversa terminou, Roxy sentiu que ela e Ares se aproximaram um pouco mais. Capítulo 6. Infiltrando o Forte Necróis. Estávamos no território Gaslov, uma das regiões mais hostis do continente demônio. Os monstros que surgiam no continente demônio eram muito mais poderosos e numerosos do que aqueles em outros continentes. No entanto, ainda havia um equilíbrio ecológico. Assim como havia um grande número de lobos ácidos e coiotes pags em Biegoia, esta região também tinha sua flora e fauna nativas. Havia o basilisco, com seu sopro petrificador. O draco negro, voando livremente pelos céus com suas poderosas mandíbulas e garras venenosas. O gigantesco inseto Lakevater que criava poças de sua própria mucilagem e atacava qualquer um que viesse beber delas. E havia a cobra presa branca, altamente ágil e coberta por escamas duras que resistiam à magia. E, além das feras, alguns lugares exalavam gás venenoso, enquanto outros abriam-se em profundos desfiladeiros. Dado que todos os monstros eram brutalmente agressivos, todo lugar estava repleto de zonas de perigo. Assim, o território Gaslov tinha uma reputação de ser uma fossa miserável. Absolutamente repleto de demônios. Quase não havia cidades ou assentamentos estabelecidos ali, e os que existiam eram fortemente fortificados. Quase nenhum aventureiro vinha aqui. No entanto, alguns supostamente viam este lugar como aspiracional. Era o lar do maior forte do continente demônio, construído pelo imortal Necróis Lacróis, um dos 5 grandes reis demônios. A mestra desse forte era a rainha demônio Atoferatoff, a rainha demônio imortal do território Gaslov. Na guerra, cerca de 400 anos atrás, ela lutou ao lado de Laplace, causando furor no campo de batalha e cruzando espadas inúmeras vezes com o rei dragão Armadura Perugius. Havia uma lenda sobre ela que era especialmente considerada pelos guerreiros. Aventure-se, você que busca poder. O continente demônio é o seu destino. Viaje por suas terras. Ascenda ao Forte Necróis. Mostre seu poder diante da rainha demônio e anseie por ainda mais poder. Somente então o poder conquistador pode ser seu. Sim, aqueles que estavam em busca do forte eram cavaleiros errantes. Eles seguiram a lenda até aqui, buscando poder. Ninguém que chegasse aqui jamais retornava, então, no final, ninguém sabia se a lenda era verdadeira ou um mero conto de fadas. Bem, exceto por mim. Cerca de metade desses cavaleiros morreu na jornada. A maioria dos que sobreviveram foi assimilada à guarda pessoal de Atof. Provavelmente alguém conseguia voltar para casa de vez em quando, mas é preciso mais do que 1 ou 2 pessoas sabendo a verdade para acabar com uma boa lenda como essa. Eu estava bastante certo de que o retentor de Atof, Mur, era quem estava espalhando os rumores. Era uma armadilha cruel, que se aproveitava de guerreiros puros. Diabólico, até. De qualquer forma. Nosso grupo que estava indo ver Atof consistia em 3 membros, eu, Ares e Roxy. Eu trouxe uma garrafa de vinho como oferta. Orsted me disse que Atof gostava de beber. Provavelmente ainda haveria uma luta, mesmo que eu a embriagasse com álcool. O Forte Necróis ficava a 3 horas de viagem das ruínas do círculo de teletransporte. Não era uma distância tão longa, mas as ruínas com o círculo de teletransporte estavam nas profundezas das montanhas. Alguns dracos negros as estavam usando como um ninho. Os dragões negros vieram voando em nossa direção e nós os retalhamos, um após o outro.
Os próprios dragões, nós assamos, e então transformamos os ovos que encontramos em uma omelete para manter nossa força enquanto avançávamos. Enxames de outros monstros vieram do alto para nos atacar, então seguimos em frente, evitando alguns e afastando outros. Quando chegamos ao pé da montanha, já havia se passado um dia inteiro. Nunca tinha visto um círculo de teletransporte tão perto de um assentamento humano antes. Pensando bem, nunca vi um assentamento humano em um lugar tão envolto em magia. Isso foi moleza, disse Ares. Ela cortou alegremente cada monstro que vinha até nós, como se quisesse nos mostrar os benefícios do treino diário. Havia poucas oportunidades, além de seus constantes treinos, para saciar sua sede de batalha, rumores de que ela saía escondida para caçar monstros fora da cidade à parte. Este é um lugar duro. Estremeço só de pensar o que aconteceria se eu viesse aqui sozinha. Roxy parecia exausta. Ela fez o melhor para traçar uma rota onde passaríamos relativamente despercebidos pelos monstros. Graças a ela, a garrafa de vinho passou ilesa. É tudo que você tem, Roxy? Você está enferrujada. Ares riu. Não posso negar. Meus reflexos eram um pouco mais afiados quando eu estava em aventuras, mas agora fico sentada na minha mesa o dia todo. É melhor tomar cuidado, ou seus alunos não vão te levar a sério. Você vai ter que começar a me treinar, então. Combinado. Enquanto Ares e Roxy conversavam, olhei para o forte abaixo de nós. A primeira coisa que se notava era que tudo era preto. Supus que fosse construído do mesmo material do castelo de Kishirika. Não era especialmente vasto, apenas um castelo e uma cidade protegidos por grossas muralhas. Nada em comum neste mundo. O que o qualificava como um forte era sua estrutura. As paredes dividiam-no em 5 blocos, cada um adjacente aos outros, formando um terraço. Os 3 mais baixos eram uma cidade-castelo comum. Os 2 superiores estavam cheios de edifícios sem conexão com a vida diária e um grande anfiteatro. Uma instalação militar, provavelmente. Bem no topo havia um prédio semelhante a um castelo preto que se erguia imponentemente sobre o resto. Aquele seria o baluarte. Acabamos nos aproximando do forte pelo lado de trás. Parecia-me bastante indefeso. Fazia sentido, já que estava protegido deste lado pelas montanhas. Ah, vejo pessoas, eu disse. Eles entraram em vista à medida que nos aproximávamos, 5 deles, vestidos com armaduras negras, de pé na muralha. Eles nos viram e começaram a fazer alvoroço sobre algo. Foi falta de educação chegar por este lado? Eu perguntei. Não há realmente uma etiqueta sobre isso. Acredito que eles simplesmente não recebem muitos viajantes descendo das montanhas, Roxy respondeu com decisão. Ares já estava correndo à frente. O que fazemos se eles atirarem em nós de cima? Eu me perguntava, mas as 5 figuras nas paredes não mostravam sinais de movimento. Finalmente, chegamos à base da muralha. Avistei uma grande porta, então isso provavelmente era algum tipo de entrada dos fundos. Era um portão pintado de preto em uma parede preta, então eu não o tinha notado de mais longe, mas chegando mais perto tornou-se imediatamente óbvio. Bem-vindos, heróis! Vocês fizeram bem em chegar ao Forte Necróis. Na língua do deus demônio. Já fazia um tempo. Dizem que você nunca esquece como andar de bicicleta, mas aparentemente uma língua, uma vez aprendida, era muito parecida. O que era aquilo sobre heróis? Vocês devem ser corajosos para terem atravessado as montanhas demoníacas. Vocês buscam a honra dos campeões ou o poder do rei demônio? Seja o que for, não faz diferença. Se desejam entrar, aqui. Primeiro, vocês devem nos derrotar, a guarda pessoal da senhora Toff. Em resumo, eles não nos deixariam passar. Isso fazia sentido. Nenhum país deixaria entrar um estranho que aparecesse em sua porta dos fundos. Muito bem. Vamos dar a volta e ir pelo portão principal, respondi, também em língua demoníaca. Quando em Roma, como dizem. Eu planejava ir ao redor como nos foi dito. Eu estava vindo aqui para pedir um favor, então deveria fazer as coisas corretamente. As figuras de armadura negra não responderam. Pareciam meio perplexas. Uma parecia estar perguntando a outra o que fazer. Eu sabia o que esperar de Atof, mas essa ida e volta no portão foi uma surpresa. Eu disse algo errado. Ah, e eu realmente agradeceria se vocês pudessem dizer ao capitão Moore que Rudeus Greira trouxe uma oferta para a rainha Toff, acrescentei. Talvez eu devesse ter começado assim. Deixar claro que eu não era suspeito. Com isso, virei-me para sair, mas então uma voz soou. Espere. Você é um convidado da rainha Toff. Exatamente. Respondi. Tive a honra de conhecê-la, muito brevemente.
Então vim prestar minhas homenagens. Houve uma breve pausa. Muito bem. Espere aí um momento. Bem. Eles nos deixariam entrar. Isso foi um alívio. Dar a volta seria um incômodo. Eris resmungou, mas eu estava feliz em entrar pela entrada dos fundos. Se a alternativa era lutar contra cada um dos 4 supremos da guarda, isso era um grande não, obrigado da minha parte. Estávamos na sala de audiências do Forte Necróis, um lugar ao ar livre, sem teto. Uma longa escadaria entre grossas colunas gravadas com imagens de demônios levava a uma plataforma. Estava cercada por velas ardendo com chama púrpura. Na frente de cada vela estava um soldado em armadura negra, de pé, em posição de sentido. A plataforma não tinha paredes ou corrimãos. Das bordas, provavelmente se teria uma boa vista da cidade e do castelo abaixo. No fundo, havia um trono ornamentado e ameaçador. Espera, isso não é uma sala de audiências. É mais como, sabe, o lugar onde você desenha um enorme círculo mágico para invocar um arquidemonio antigo ou algo assim, no último momento possível. Uma arena onde um grupo de almas corajosas luta para deter um rei demoníaco. Era esse o tipo de lugar. Não era uma sala de audiências. Era uma arena. Bem-vindos, heróis! Vocês fizeram bem em chegar aqui. Sentada no trono estava uma mulher de cerca da altura de Eris, vestindo a mesma armadura negra que os outros. Ela se levantou, parecendo genuinamente animada, e abriu sua capa com um floreio. A luz da tarde do pôr do sol atrás das montanhas lançava sombras profundas sobre ela. Ela se apresentava como uma figura verdadeiramente majestosa e maravilhosa. Se você se focasse apenas em como ela parecia, pelo menos. Eu sou a rainha demônio imortal Atoferatof Ribak, ela declarou. Demorou cerca de 2 horas para entrarmos pelo portão dos fundos, sermos levados até Mur e depois escoltados até esta arena. Ela deve ter se esforçado para preparar tudo tão rapidamente, a menos que ela tenha esperado pelo pôr do sol porque sabia que faria uma boa cena. De qualquer forma, foi um esforço 5 estrelas. Vocês devem estar orgulhosos de estar aqui, mortais, disse um dos guardas. Os outros seguiram, um após o outro. Bravos campeões, vocês superaram muitos desafios. Perguntamos a vocês. Vocês buscam a honra dos campeões? A fama dos heróis? Ou talvez, o poder do rei demônio? Que pergunta maldosa. Se você dissesse honra ou herói, você apanharia e serviria ao rei demônio. Se você dissesse que queria o poder do rei demônio, você apanharia e serviria ao rei demônio. Era um ultimato para o qual a única resposta era sim. Eris riu. Eris está sorrindo? Certo, ela gosta desse tipo de coisa. Senhora Toff, mumble. Um dos guardas envoltos em armadura negra, ao lado de Atof, veio sussurrar algo em seu ouvido. Algo sobre a programação de hoje, talvez. Eu deixei claro que estava aqui para me desculpar, mas agora estávamos falando sobre heróis e o que não. As chances eram altas de que algum mal-entendido tivesse ocorrido. Cale a boca. Como posso ver daqui quando está tão claro? Punho de Atof. Murvou. Mostrem-me seus rostos. Atof exigiu, aproximando-se. O punho que ela acabará de usar para nocauteá-lo ainda estava firmemente cerrado. Ela veio direto para mim, e então disse, ah. No momento em que nossos olhos se encontraram, sua boca se torceu em um sorriso malévolo, e ela sussurrou, é você. Peguei você, era o que parecia. Assustador. Bom te ver depois de tanto tempo. Depois daquilo, depois de você e Perúgios. Aquela armadilha que você armou para mim, e você vem até mim. Você simplesmente entra aqui. Um sorriso malicioso se espalhava pelo rosto dela. Mas eu antecipei tudo isso. Por isso, trouxe uma oferta. Estava aqui para pedir desculpas. Honestamente. Sim, sobre isso. Eu gostaria de, oferecer-lhe um pedido de desculpas. Muito bem. Você cresceu desde a última vez que te vi. Gosto desse rosto em você, esse é o rosto de um homem que não tem medo. Todas as almas corajosas que me desafiaram tinham esse rosto. Atof não ouviu uma palavra do que eu disse. Ela apenas se aproximou de mim, os olhos arregalados de excitação, e então mostrou os dentes em um sorriso. Eu podia praticamente ver o reflexo de lente em suas presas. Esse é o rosto de um homem que não tem medo de morrer. Quê? Isso é estranho. Tenho certeza de que antecipei tudo isso. Por que minhas pernas estão tremendo? Ah, droga. Não são apenas minhas pernas, estou tremendo todo.
De repente, algo vermelho encheu meu campo de visão. Cabelo vermelho. Afaste-se, disse Eris, colocando-se entre mim e Atof. Quem é você? Eu sou Eris Greira. Oh! Atof deu um passo para trás. Essa coragem. Essa raiva ardente. Essa espada sua. E mesmo agora você está pensando em empunhá-la contra mim. Ela avaliou Eris com um olhar penetrante. Eris retribuiu o olhar com um brilho feroz em seus olhos. Você poderia cortar a tensão com uma faca. Você é uma campeã. Isso mesmo, Eris retrucou. Você não é. O que você está tentando fazer? E essa mulher ao seu lado, ela está claramente avaliando tudo à sua volta. É uma maga. Sou Roxy, disse hesitante, inclinando a aba de seu chapéu. Meu nome é Roxy Greira. É uma honra conhecê-la. Eu acho que dava para descobrir que ela era uma maga só pela roupa. Você também parece destemida. Vai lutar contra mim. Se você estiver decidida a matar meu aprendiz, grande rainha demônio, farei o possível para impedi-la. Até a equilibrada Roxy parecia pronta para uma luta. Eu devo ter parecido realmente assustado para que elas se preparassem para me proteger. Vamos lá. Recomponha-se. Então, você é... Atof virou-se para olhar para mim. Já havia recuperado a compostura e devolvi seu olhar com determinação. E você? O que ela quer dizer com isso? Eu não sei como responder. Forcei-me a acalmar e pensar. Eris era campeã, Roxy era maga. Se eu não fosse o mago, o que eu seria? Nesta festa, qual papel se encaixava melhor em mim? Espere. Precisamos respirar fundo e olhar o quadro geral. Eris era campeã. Literalmente se colocou na minha frente para me proteger de Atof enquanto eu tremia aqui. Meu papel era ser resgatado por ela. Então. Sou a princesa, tentei novamente. Princesa, você disse? Ei. Droga, confundi Lady Atof. Havia dúvida naquele riso. Atof estava me encarando como uma carnívora observando sua presa, mas agora ela olhava ao redor, parecendo um pouco perdida. Roxy revirou os olhos. Não seja tolo. Eris, tomando seu partido, acrescentou, sim, você sabe o que é. Um sábio ou algo assim. O problema é, Eris, depois de me tornar o deus, o casto, não fui muito sábio. Sou um tolo. Ariel até sugeriu que eu me tornasse um bobo da corte. Seja como for, não importa. Eu sou o deus Greira. Eu sou o que sou. Nem mais nem menos. É engraçado. Todos os três são Greirats, eu vejo. Associados que por acaso têm o mesmo sobrenome se unindo. Isso é hilário. Era bastante engraçado, quando você interpretava dessa maneira, mas Eris e Roxy eram ambas minhas esposas. Bom. Eu estava recuperando minha compostura. Lady Atof. Antes de lutarmos, você pelo menos me ouvirá. Eu disse, fazendo minhas pernas pararem de tremer, e então a encarei. Por quê? Ela disse. Porque eu vim falar com você. Eu odeio conversas. Nada que vocês humanos dizem faz sentido. Acho que hoje será bem direto, disse e olhei para Roxy. Ela baixou sua mochila, e dela retirou uma caixa de madeira. Peguei-a, a levantei à minha frente e a ofereci a Atof. Primeiramente, ofereço isso. Um presente para expressar minhas desculpas pelo passado. O que é isso? Vinho do reino de Assura. Álcool. Atof exclamou, com sua atitude completamente mudada. Era exatamente como eu havia sido informado. Segundo Orsted, um dos campeões que veio lutar contra ela desafiou-a para uma degustação de vinhos, depois tentou vencê-la após embriagá-la completamente. O resultado final, aliás, foi uma derrota para Atof. Na degustação, isto é. Ela venceu a luta real. Os Greirats de Notos presentearam este vinho ao reino de Assura na coroação. É tanto raro quanto muito caro. Tem um bom sabor. Muito, respondi. Não o havia provado pessoalmente, então realmente não sabia se era verdade. Ariel disse que havia sido feito há 100 anos. Era supostamente tão delicioso que a vinícola que o produziu e seus vinhedos foram transformados em um fornecedor exclusivamente para o uso da família real. Seria um desperdício simplesmente beber tudo, então o vinho foi deixado para descansar nas profundezas da adega da vinícola, sendo retirado apenas em ocasiões extremamente raras. Um século havia se passado desde então. Atualmente, uma garrafa valia cerca de 300 moedas de ouro de Assura, ou cerca de 2 linias. Deveria ser bom. Eu não paguei por isso.
Você está brincando? Perguntei a Ariel se ela tinha algum bom álcool, e ela me deu. Só descobri quanto custava muito tempo depois. Foi um choque. Entre o álcool caro e a rapidez com que ela concordou quando fui falar com ela sobre o reino do Rei Dragão, realmente parecia que Ariel estava esperando um favor recentemente. Isso me deixou um pouco nervoso. Um dia, ela poderia pedir. É bom, hein? Sim. Então espero que você me perdoe pelo passado. Vou perdoar. Sou muito mais generosa do que Perugius jamais poderia ser, sabe? Não vou guardar rancor por algo estúpido assim. Muito obrigado, eu disse. Agora essa dívida estava cancelada, pelo menos. Acho. Ela poderia esquecer que me perdoou depois de beber o vinho, no entanto. Mas eu não vou perdoar Perugius. Um dia vou matá-lo. Isso é entre vocês dois. Não vou interferir. Dificilmente Perugius viria aqui para se ajoelhar diante dela. Isso foi tudo? Atoff perguntou. Não, tem mais uma coisa. Peguei na mochila de Hops e tirei outra garrafa. Esta era de Orsted. Não vinha com uma caixa de madeira, então eu não sabia de seu fabricante ou seu preço. Havia algum tipo de escrita gravada na velha garrafa, e o líquido estava turvo. Orsted disse que Atoff provavelmente o apreciaria, então duvido que tivesse estragado. Isso é. Nossa! Atoff exclamou, pegando-a de mim. Não pode ser, isso é, você está brincando. Muahahaha. As armaduras pretas começaram a murmurar diante de seu súbito alvoroço. No meio da incerteza, um deles se aproximou de nós. Era Mur, o cara que estava deitado em uma poça de sangue depois de ter seu rosto esmagado mais cedo. Olha! Então? Atoff exigiu. Mur pegou a garrafa e examinou sua superfície. Depois, ele percebeu um objeto semelhante a uma pedra preciosa submerso no líquido e fez uma exclamação de surpresa. É exatamente igual ao último, ele disse. Certo, ela concordou, e depois se virou para mim novamente. Ei, você! De onde você tirou isso? Bem, meu mestre, o deus dragão Orsted, disse para trazer isso se eu quisesse me tornar amigo da Lady Atoff. O deus dragão. Isso esclarece tudo então. Atoff tremeu toda ao olhar para a garrafa. Esta é a mesma bebida que Urupen enviou a Cal e eu quando nos casamos. As lendárias bebidas secretas do clã do dragão. Então essa é a história. Não é de admirar que ela goste. Seu nome, Niliali, a joia do deus dragão. Cara, que jogada sensacional. Estou arrepiado. Isso dentro da garrafa é realmente uma cerveja? A cor da garrafa era tão escura que era difícil dizer. Aquele dia foi a única vez que bebi isso, nunca antes ou depois. Estive procurando por ela desde então, mas finalmente a encontrei. Eu praticamente ouvi um efeito sonoro da dadadã. Enquanto ela erguia a garrafa. Ela parecia extasiada. Eu estava apenas feliz que o presente foi tão bem aceito. Me senti mal por termos superado a Toff tão facilmente, mas essa foi uma vitória esmagadora para Orsted. Então, essa cerveja. É isso. Vou te derrotar e então a cerveja será minha. A Toff declarou, o vinho em sua mão direita e o Niliali em sua esquerda. Ela pegava o que queria à força. Uma verdadeira rainha demônio. Estou te dando ela. Eu disse rapidamente. O quê? É um pequeno símbolo de amizade oferecido pelo deus dragão Orsted à rainha demônio mortal Atoff. Eu gritei. Ao falar com Atoff, era importante ser alto e assertivo para que você não fosse atropelado. Um ponto de interrogação surgiu sobre a cabeça de Atoff. Cerca de 3 apareceram enquanto seu cérebro dava um curto-circuito. O que? Você é covarde, ela gritou. Lute comigo. Podemos lutar se você quiser, mas estou te dando a cerveja. Não estou entendendo. Você não está entendendo, né? Isso é uma pena. Tentei explicar da maneira mais simples possível. Não é um banquete, não é uma festa, e não é um agradecimento ou um pedido de desculpas. Por que você daria isso a ela? Perguntou Mur. Mur ao resgate. Certo, eu precisava explicar isso. O fato é que tenho que lutar com um cara chamado Giz no futuro próximo. Ele está reunindo guerreiros poderosos sob seu comando para me derrubar. Eu esperava pedir assistência da Lady Atoff nessa batalha. Eu não estava chegando nem perto do assunto da guerra com Laplace daqui a 80 anos. Orsted disse que mesmo que eu a pedisse para lutar comigo contra Laplace, ela nunca concordaria, e provavelmente acabaria em uma batalha.
Ela não estava comprometida com Laplace ou qualquer coisa do tipo, era simplesmente difícil demais para ela entender. Em todos os futuros que Ørsted conhecia, a Toff lutava por Laplace sem falhar, então ele chegou à conclusão de que era mais fácil não tentar persuadi-la do contrário. Eu poderia falar sobre os detalhes com Moore mais tarde. Você quer que Lady Toff lute junto com você? Moore disse. Exatamente, e eu respondi. Graças à tradução fácil de entender de Moore, parecia que a Toff estava seguindo a conversa. Ah, entendi. Não sou idiota. Gostei. Vamos nessa. Espera, peraí, parece que ela não estava entendendo. Ela estava sentindo como Ares fazia depois de dizer entendido, quando ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Pelo menos essa resposta significava que Giz não tinha chance de convencê-la de nada. É só isso que você tem a dizer, ela exigiu. Sim. E assim, ganhei a lealdade de Atof, o deus da morte e a rainha demônio imortal. Ao ter duas pessoas que já haviam me derrotado ao meu lado, senti que havia ganho uma grande vantagem. Onde quer que Giz estivesse, o que quer que estivesse fazendo, agora senti que as coisas estavam indo bem do meu lado. De qualquer forma, eu vim aqui preparado para ter que lutar. Evitar isso foi um grande alívio. Agora, nós duelamos. Atof gritou. Hein? Você disse, antes de lutarmos antes. Você terminou de falar. É hora de duelar. Eu disse isso? Eu. Espera, o quê? Eu dei a ela o vinho, e então ela me perdoou. Então ela prometeu se juntar ao meu lado. Não havia motivo para lutarmos. Isso não estava certo. Ørsted não havia dito nada sobre isso. Eu sou a rainha demônio imortal Atoferatof Ribak. Venham, todos vocês três heróis. Mas por quê? Eu estava hesitando e havia um ponto de interrogação flutuando sobre a cabeça de Roxy. A guarda pessoal de Atof não parecia surpresa, então isso provavelmente era o modo usual de Atof. Havia um sentimento geral de novo não. Entre a audiência. Moore parecia igualmente resignado. Só uma pessoa deu um passo à frente como se estivesse esperando por isso. Você vai lutar comigo, disse Ares. Ela marchou direto até Atof até que seus narizes estivessem praticamente tocando, como se não se importasse com a distância. Você quer lutar comigo 1 a 1? Atof disse. Eles pareciam que poderiam se beijar, estavam tão próximas, se encarando. Você não vale o tempo do Rudeus, Ares sibilou. Você fala muito, garota, Atof respondeu. As provocações de Ares acertaram em cheio. O ódio em seus olhos cresceu cada vez mais intenso. Em 100 anos, você é a única que já falou assim comigo. Soaria bem mais intimidador se ela não estivesse segurando uma garrafa em cada mão. Com certeza quebraria se entrasse em uma batalha assim. Nesse instante, Moore apareceu ao lado dela e disse, deixa que eu cuido disso, pegando as garrafas dela. Você se sairia bem como um dos meus guardas. Vou te esmagar até virar polpa, e então te adicionarei às suas fileiras, declarou Atof. Se você perder, ouvirá o Rudeus. Ares rebateu. Tá bom. Lute, vença, faça amizade. Era ela tão simples assim? Acho que me enganei. Estava pensando de forma errada. Aqui está uma oferta, para me perdoar, ok? E aqui está outra oferta, para se tornar minha aliada, ok? Tudo muito complicado para Toff. Tudo bem, tudo bem. Eu já sabia desde o início que essa luta era praticamente inevitável. Lutaríamos, venceríamos e faríamos a rainha demônio Atof nossa aliada. Estávamos preparados para isso. Vamos nessa. Senhora Toff, por favor, espere. Era Moore. Ele correu até Atof e cochichou algo em seu ouvido. Ele estava tentando convencê-la a não lutar, eu suponho. Ah, nada como um homem com um pouco de bom senso. Não há ponto em lutas desnecessárias. Amor e paz. O quê? Atof não pareceu satisfeita com o que ele estava dizendo. Dizer a um demônio sedento por batalha para não lutar era loucura. Está vendo? Agora a senhora Toff está zangada. Ela vai te socar, pensei, assim que a Toff me chamou. Ei, você! Ela estava acenando. Droga, será que vou levar um soco? Me perguntei se conseguiria bloqueá-lo. Se ela me acertasse no rosto como fez com Moore, eu estaria acabado. Eu caminhei, tremendo, até a Toff, mas ela apenas me encarou intensamente. Não parecia que estava se preparando para dar um soco. Você é a princesa, ela disse. Hã? Ah, eu acho. Acho que sim. É. Pensei que você fosse um homem.
Eu sou um homem. O quê? Você é uma princesa mesmo sendo um homem? A identidade de gênero é tão fluida hoje em dia. Qualquer um pode ser uma princesa, pensei, mas mordi a língua antes de poder dizer isso em voz alta. Palavras excessivamente complicadas eram garantia de levar um soco na cara. Tudo bem. Vamos fazer isso. De repente, a Toph me agarrou pela cintura, me ergueu e me jogou sobre o ombro dela. Ai, um golpe de pilão. Mas está tudo bem. A armadura mágica vai aguentar. Me preparei, mas ela não se moveu para me jogar no chão. Ela continuou me segurando como se eu fosse um saco de batatas. Se eu fosse uma princesa, ela não deveria me carregar sobre o ombro assim. Deveria ser algo, não sei, mais delicado? Rude. Deus! Rox e Ares gritaram. Quando olhei para elas, percebi que o chão estava ficando cada vez mais distante. A Toph, comigo em seus ombros, estava voando. Isso é ruim. Bem pior que um golpe de pilão. Algum outro movimento ainda mais incrível estava por vir, como uma bomba do demônio. Droga! Se eu caísse dessa altura, meu crânio racharia como um ovo. Eu me debati, então envolvi a Toph com os 2 braços na tentativa de escapar. Ei! Tira as mãos do meu traseiro, ela gritou. Rapidamente soltei. Não é isso que você está pensando. Eu não estava te bolinando nem nada e definitivamente não estava sendo infiel. Eu simplesmente não tinha controle. Mas ela tinha um traseiro bonito, no entanto. Era firme. Só o melhor em uma rainha demônio. Enquanto eu me preocupava, a Toph gritou, campeã! Eu tenho sua princesa. Se você quiser ela de volta, me tire ela aqui no Forte Necróis. Tenho certeza de que este já é o Forte Necróis. Errerê. Muahaha, alhahaha, ela gargalhou. Sua voz ecoou na parte de trás do meu crânio enquanto o chão se tornava cada vez mais e mais distante. Para onde ela estava me levando? O que estava acontecendo? No meio da minha confusão, peguei um vislumbre fugaz de Ares e Roxy, olhando para nós em espanto absoluto. Capítulo 7. Desafiando os 4 Supremos de Atof. Deus havia sido sequestrado. Ares e Roxy assistiram em choque absoluto enquanto Atof o jogava por cima do ombro e disparava para o céu. Elas demoraram a reagir, tanto porque tudo aconteceu muito rápido quanto porque foi tão, blé. Um verdadeiro anticlímax. Atof pegou Rudeus como se fosse o próximo passo típico no processo e Rudeus se resignou a isso. Talvez ele soubesse, de alguma forma, que isso era tudo parte da rotina do ponto de vista dela. Rudeus, gritou Ares. Assim que processou que Rudeus havia sido sequestrado, ela agiu rapidamente. Com um poderoso grito, ela sacou sua espada e correu atrás de Atof. A guarda pessoal de Atof se interpôs no caminho dela, então ela os atacou. Resmungou um guarda que a parou, jogado ao chão pela força do golpe dela. Saia da frente, exigiu Ares. Pare, escute. Diga isso à sua rainha demônio. O cara ficou sem palavras. Se Rudeus estivesse lá, talvez tivesse levantado uma sobrancelha ao ouvir Ares falar assim. Ela não era tão ruim quanto Atof, mas de jeito nenhum Ares parava para ouvir. Por favor, escute-me, insistiu o guarda. Eu não tenho nada para falar com você. Devolva o Rudeus. Tudo bem, tá bom, então, ele pigarreou. Há etapas que você deve seguir se quiser a princesa de volta. Muaa! Você está brincando comigo? O guarda mal conseguiu desviar do segundo golpe de Ares antes de recuar alguns passos. Ares rugiu, seu olhar percorrendo o céu. Acima delas, Atof continuava voando em círculos. Parecia que estava provocando Ares pessoalmente, o que apenas intensificava a frustração de Ares. Mas ela não podia fazer nada contra um oponente que podia voar. Então ela viu Atof pousar em um canto do forte. Seus olhos se iluminaram. Ela correu novamente. Ares, pare, disse uma voz calma atrás dela. Ares se virou. Por quê? Ela exigiu. Segurando a barra da camisa de Ares, calma e serena, estava Roxy. Você não viu? Ela sequestrou Rudeus. Temos que salvá-lo. Os guardas disseram que há etapas que temos que seguir se quisermos fazer isso, disse Roxy pacientemente. Por que não ouvimos quais são primeiro? Mas, Roxy. Ares, por favor, acalme-se. Olhe para mim. Estou calma. E daí? Ares deve ter pensado, mas as palavras de Roxy a tocaram. Ela reconheceu que, de fato,
não estava pensando claramente e até começou a considerar que talvez devesse. Se você perde a calma em uma batalha, sua raiva vem à tona. Quando isso acontece, seu oponente pode ler sua espada. E uma vez que eles fazem isso, a batalha já está perdida. Ela sabia disso pelo treinamento de Isolde. Isso explicava como os guardas a pararam tão facilmente. Ares baixou sua espada de cima da cabeça para uma posição neutra, e então respirou fundo. Seu medo por Rudeus estava tornando impossível para ela ficar parada. Ela tentou conter isso, mas não conseguiu. Estou preocupada com Rudeus, ela disse. Eu sei, concordou Roxy. Mas há uma lenda sobre a rainha demônio imortal Atoferatof. Uma lenda? Sim. Na lenda, nossa rainha demônio sequestra uma princesa como uma brincadeira. Ares relaxou. Ela mesma já tinha ouvido essa história. Era um conto comum sobre Atof, na verdade, sobre alguns reis demônios diferentes. O tipo de conto em que um rei demônio sequestra a princesa, e então o herói tem que superar seus desafios para salvá-la. Quando Ares era pequena, ela ouvia histórias assim várias vezes e sonhava em um dia estar em um conto semelhante. Ao mesmo tempo, ela percebeu que essa coisa de princesa começou por causa do que Rudeus tinha dito. Sua expressão mudou para indignação. Uma coisa ainda não fazia sentido para ela. O que acontece com a princesa depois do sequestro? Ela perguntou. Quando era pequena, essa pergunta nunca passou pela sua mente. A rainha demônio convoca o herói. Tá, e depois? Aí eles lutam, acredito eu. Perguntas surgiram na mente de Ares. Isso não estava fazendo sentido. Eles não estavam prestes a lutar contra Toff? Parecia que sim. Uma luta deveria ter sido o próximo passo lógico. Então, por quê? Eu não entendo, Ares disse. Devemos perguntar a ele sobre isso. Roxy sugeriu. Ares hesitou, mas depois assentiu e disse, está bem. Ela não tinha uma compreensão firme de como haviam chegado até aqui, mas sabia pelo cotidiano que podia confiar em Roxy. A outra mulher poderia ser um pouco avoada, mas estava repleta de conhecimento e cuidava bem de todos. Ela também ouvia pacientemente as preocupações de Ares quando surgiam e explicava tudo o que ela não entendia. Uma vez, durante uma caminhada em Sharia, elas foram cercadas por uma banda de aventureiros esquisitos. Foi uma situação complicada. Se Ares estivesse sozinha com Léo, ela poderia ter atacado, mas Lara escolheu aquele dia para se apegar desesperadamente às costas de Léo. Ares não podia deixar as coisas ficarem violentas. Ao mesmo tempo, os aventureiros não pareciam dispostos a recuar. Como ela poderia lutar e manter Lara segura? Enquanto Ares ficava ali tentando resolver esse dilema, Roxy tomou a iniciativa. Ela rapidamente se colocou entre Ares e os aventureiros, depois colocou os dois para conversar e colocou todos na mesma página. A situação foi resolvida em meros momentos. Roxy era confiável, especialmente em momentos como este, quando Ares não sabia o que estava acontecendo. Ok, você fica com essa, Ares disse. Ela devolveu sua espada para a bainha e cruzou os braços. Todos tinham seu momento de brilhar e, se agora era o momento de uma discussão, não era o dela. Muito bem, Roxy disse, avançando para se dirigir aos guardas, eu tenho algumas perguntas, se não se importam. Quais são esses passos? Seu tom era frio e coletado, mas por dentro, Roxy estava aterrorizada. A guarda pessoal de Atof era lendária no continente demônio. Eles eram um grupo militante de alto nível com equipamento e habilidades correspondentes. Escolhidos a dedo por Atof, eles tinham a grande reputação de serem o grupo mais difícil de todo o continente demônio. Se decidissem atacar enquanto ela estava cercada, Roxy duvidava que sairia com a vida intacta. Mesmo com Ares ao seu lado, isso fazia pouco para aliviar esses medos. Mas essa era a mão que ela tinha recebido. Ela estava enfrentando isso com Rudeus. Ele sempre lhe dizia, estou contando com você. Ela estava confiante de que não era heroína para essa crise, mas queria corresponder às suas expectativas. Então havia o que ele lhe dissera antes de partirem para o continente demônio. Rudeus disse a ela que, se algo acontecesse e ele fosse separado delas, seu trabalho era conter Ares. Roxy não esperava que eles fossem separados por circunstâncias tão bizarras, mas ela tinha que se manter firme, de qualquer forma. Caso contrário, não havia sentido em tê-la acompanhado desde o início. O homem que Ares havia atacado antes resmungou, depois recuou. Outro guarda avançou. Este usava a mesma armadura que o último. Não havia como distinguir um do outro. Mais calma agora, Roxy observou que os guardas também não estavam agitados. Suas armaduras de placa brilhante preta e grandes espadas eram intimidantes, mas ela não sentiu nenhum intento assassino neles, diferente de Ares. Levando isso em consideração,
Roxy decidiu que aqui havia uma chance de conversa racional. Foi uma boa mudança depois da conversa derretendo o cérebro com a Toff. O representante dos guardas pigarreou, depois proclamou: heróis! Vocês fizeram bem em chegar ao coração do Forte Necróis. Vocês devem ser realmente fortes para terem lutado contra a guarda pessoal do Rei Demônio Atof. Nós os elogiamos. Ninguém pode negar seu valor. No entanto, somos a guarda pessoal de Atof. Devemos defender nossa honra e nosso orgulho. Se desejarem testar sua força contra a Rainha Demônio Imortal Atof e resgatar a bela princesa. Primeiro, vocês devem derrotar o auge da guarda pessoal de Atof, os 4 Supremos. 4 figuras avançaram entre as fileiras dos guardas. Eles sacaram suas espadas, bateram os cabos de suas lâminas contra suas armaduras com um estrondo alto, e então as levantaram. Roxy não se lembrava de ter lutado contra eles em nenhum momento, mas com base no que estavam dizendo. Então, se eu entendi bem, ela disse. Tudo o que temos a fazer é vencê-los, e então pegamos o Rudeus de volta. Eu não sei sobre isso, zombou o guarda. Os desejos da princesa podem fazer milagres, mas eu não alimentaria muitas esperanças se fosse você. Olhe, Roxy disse, eu sei que ele se chamou de princesa, mas de todos nós, Rudeus é o verdadeiro campeão. Ou pelo menos, ele é o lutador mais forte. Isso não é um problema para Lady Atof. Com um pequeno suspiro, o guarda falando pelo resto se ajoelhou diante de Roxy, depois se inclinou e sussurrou. Você sabe como no conto do Rei Demônio Quezerapazeira e o heróico Atmos Cortador de Aço, a princesa tropeça na chama eterna e queima pelo mais duro que o ferro do Rei Demônio com ele, levando o herói à vitória? Esta súbita mudança de assunto confundiu Roxy. O porta-voz suspirou novamente, depois sussurrou, olha, eu não deveria dizer isso, mas o ponto é que a linha sobre a princesa fazendo milagre significa que a Lady Atof deixará a princesa participar da luta contra ela. Então sim, está tudo bem para a princesa lutar contra o Rei Demônio também. Entendo, respondeu Roxy. Me desculpe, não conheço muito bem esses tipos de histórias. Sim, isso é normal. Especialmente nos dias de hoje. Há centenas de anos não tivemos nenhum campeão. Quase ninguém conhece as histórias. Nossa, sério? Sim. Essa é a primeira vez que enfrento a confrontação de um campeão, na verdade. A imortal Rainha Demônio Atof era notória. Durante os últimos séculos, sua notoriedade se manteve firme, mesmo sem ela ter feito nada para justificá-la. A Guerra de Laplace terminou, depois o Deus do Norte Calma a derrotou, e ela não saiu do continente demônio para incitar nenhuma guerra desde então. Ela mal havia lutado contra alguém. No máximo, ela havia perturbado outros demônios de seu nível. Como resultado, sua guarda pessoal atual nunca havia lidado com desafiantes antes. Mas havia muitos cavaleiros errantes aleatórios que visitavam o castelo, então eles sabiam como tratar os visitantes. Devemos lutar contra eles? Perguntou Roxy. Somos apenas nós duas, então seria 2 contra 4. Não. Eles vêm um de cada vez. Então vocês vão enfrentar 2 contra 1 4 vezes. Entendido. Com os detalhes administrativos resolvidos, Roxy voltou-se para Ares. Chegamos a um entendimento. Ok, então o que vai acontecer? Ele disse que se nos vencermos, teremos o Rudeus de volta e então podemos lutar contra Toff. É bem simples. Se perdermos, no entanto, podemos. Não vamos perder. Você está certa, concordou Roxy. Ares, ela percebeu, havia recuperado seu foco claro. Ela apertou o cabo de seu cajado. Sou Kalina. Cavaleira do nível Rei do Deus do Norte e uma das 4 supremas de Lady Atof, Kalina do Vento. A primeira guarda a avançar era uma mulher. Imediatamente, ela tirou seu capacete e o jogou para fora da plataforma. Os outros guardas correram para pegá-lo, seus equipamentos eram caros, e eles teriam problemas se perdessem algum. Campeões! Estive esperando por vocês. O rosto da mulher sob o capacete era reptiliano. Ela tinha escamas amarelas, cabelo como um monte de agulhas, e um nariz pontudo. Todo o seu rosto estava coberto de cicatrizes que contavam sua longa história como guerreira. Treino na sala especial de treinamento aqui no Forte Necróis. Tenho muitos alunos. O neto de Lady Atof é um desses alunos. Treino-os com rigor. Vocês têm alunos? Deveriam ter. Os alunos os respeitarão. Vocês podem se perguntar por que estou treinando em um lugar como este. É tudo para que, um dia, possa desafiar Lady Atof. Por cada herói e campeão que derroto, ganho o direito de desafiar Lady Atof.
Agora, campeões, vamos lutar. Perca rapidamente para que eu possa usar vocês para me tornar ainda mais forte. Kalina falou sem parar, sem se preocupar com quem estava ouvindo. Enquanto isso, Ares sacou sua espada sem dizer uma palavra. Ela não ligava nem um pouco para o que Kalina tinha a dizer. A pessoa diante dela era sua oponente. Oponentes que falavam muito antes de uma luta eram usuários dos estilos Deus do Norte e Deus da Água. Ares, praticante do estilo Deus da Espada, não falava. Ela nunca foi boa em discursos, de qualquer maneira. Ela levantou sua espada. Ops, desculpe. Estou falando demais, não estou. Kalina disse, percebendo seu erro. Hora da luta. Aqui vou eu. Apenas. Ares se moveu quando Kalina disse, aqui vou eu. Ela era suave e eficiente. Sua espada estava alta acima de sua cabeça, e ela balançou para baixo. Era um movimento que ela praticava centenas de vezes todos os dias desde sua época no Santuário da Espada. Ela deve ter feito isso dezenas de milhares de vezes. Ela cortou na diagonal. Mesmo quando sua lâmina começou a se mover, já era muito rápida para o olho humano perceber, esta era a espada da luz. Não fez barulho. Antes que alguém percebesse o que estava acontecendo, já havia acabado. Sua lâmina parou do outro lado de Kalina, após o qual Ares lentamente levantou a espada novamente acima de sua cabeça. Ok, não era, estritamente falando, correto dizer que ninguém sabia o que estava acontecendo. Kalina sabia. Ela tinha uma habilidade especial, um sexto sentido que a deixava ver o perigo chegando. Assim que disse, aqui vou eu, viu sua morte passar diante de seus olhos. Essa habilidade dela era um pouco diferente do olho demônio da previsão de Rudeus. Ela teve isso desde que era pequena. Sempre que enfrentava uma morte iminente, ela sentia e sabia que, a menos que agisse naquele momento, ela morreria. Ela não sabia se seu sentido de perigo era preciso porque nunca o ignorou para descobrir. Tudo o que sabia era que a habilidade a mantinha viva. Ela escapou de situações de quase morte repetidamente, e foi por isso que ela foi até os portões do Deus do Norte. Então, quando disse, aqui vou eu, e viu sua morte passar diante de seus olhos, ela se jogou para fora do caminho. Ela não evitou o golpe completamente. Ela conseguiu mover a metade superior do corpo cerca de 10 centímetros para fora do caminho. 10 centímetros foram o suficiente para salvar sua vida. Ela sentiu com clareza a sensação da lâmina cortando seu corpo. Ela viu cortando de cima para baixo, entrando em volta do seu ombro esquerdo e saindo onde sua perna esquerda encontrava seu tronco. Ela viu o braço e a perna se separarem de seu corpo, uma representação perfeita de um traje de armadura. Ela nunca viu um corte tão limpo. Sua perna esquerda foi cortada, e, incapaz de se manter ereta, ela caiu no chão com um estrondo. Seu braço caiu no chão ao mesmo tempo, deixando apenas sua perna cortada, apoiada por sua armadura, ainda em pé. Foi rápido demais, alguém murmurou. Talvez Kalina, talvez outro dos guardas. Não importava. Todos podiam dizer quem havia vencido. Ares olhou para Kalina como tinha olhado antes, agora com um sorriso de escárnio. O arena estava em silêncio. Será que Ares iria acabar? Ninguém se moveu para impedi-la. A guarda pessoal de Atof lutava até a morte. Talvez fosse considerado indelicado que alguém que havia ascendido ao nível das Quatro Supremas implorasse por misericórdia. Ou talvez tudo estivesse acontecendo rápido demais e ninguém estava acompanhando. Por um longo momento, Ares ficou lá em silêncio com sua espada levantada. Mas então sua expressão voltou ao normal, e ela perguntou, desconfiada, já acabou? Kalina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ares estava dizendo que a luta ainda não acabou. Ela realmente acreditava que sua oponente, mesmo sem um braço e uma perna, não havia desistido, que a luta ainda estava acontecendo. E Kalina entendeu que, se Ares estivesse em seu lugar, seria assim. Mesmo se Ares perdesse um membro, se estivesse no mesmo estado que Kalina, ela não cederia. Os alunos do Deus do Norte treinavam para lutar mesmo após perder um membro, embora poucos estivessem dispostos a sacrificar tanto. Kalina não era uma dessas poucas, por mais que desejasse ser. Essa mentalidade, essa disposição para se sacrificar, só vinham à tona quando você era levado ao limite e mesmo ali recusava-se a ceder. Ela nunca assumiu que qualquer um dos oponentes que havia derrotado no passado compartilhasse essa qualidade. Kalina, percebendo que Ares estava disposta a ir mais longe do que ela, disse, sim, acabou. Você me venceu, campeã. Estou completamente derrotada. Assim, ela aceitou sua derrota. Ares lentamente abaixou sua espada, primeiro de uma guarda alta para uma guarda média, e depois a retornou à bainha. Ela não tirou a mão do punho.
Ela olhou ao redor, nunca relaxando enquanto os guardas esperando pegaram Kalina e a levaram da arena. Somente quando estava satisfeita de que havia distância suficiente entre ela e os 3 restantes dos 4 Supremos, ela tirou a mão da espada. Eles não são grandes coisas, esses 4 Supremos, ela disse, como se nada de muito interessante tivesse acontecido. Ela não estava insultando Kalina de propósito. Ela nem estava descartando a outra mulher como fraca. Ela só pensava que, se aquilo era o melhor que Kalina podia fazer, ela não estava nem perto de ser tão boa quanto Albert, que também lutava no estilo Deus do Norte. Mesmo Nina e Isolde, ambas que treinaram com Ares, poderiam ter desviado de seu golpe. Palavras corajosas, garotinha. Mas Kalina era a mais estúpida dos 4 Supremos de Lady Atoff. Não permitirei que nos julgue pelo desempenho dela. Sim, não somos idiotas como ela. Somos espertos. He. Isso mesmo, vamos te cortar em pedaços com nossa inteligência. Se Rudeus estivesse presente, talvez comentasse o quão clichê era a atitude de vilões desajeitados deles. Em vez disso, Ares considerou isso e decidiu que se os outros eram mais fortes do que a primeira mulher, ela deveria se preparar de acordo. Ares não era vaidosa. Ela conhecia os limites de sua força. E então, ela chamou por alguém. Roxy. Sim. Fique atrás de mim. Eu juro que não vou deixar você se machucar, ela disse. Roxy sentiu um pequeno calafrio. Ela conhecia Ares bem. Sabia que Ares era uma trabalhadora árdua e o talento mais natural da família quando se tratava de violência. Roxy também sabia que, embora não estivesse no mesmo nível de Rudeus, Ares se via como a protetora da família. Quando se tratava de esfaquear coisas, de qualquer maneira. Para Ares, família era algo que ela protegia com sua espada. Roxy era considerada a família. Havia uma única exceção à sua regra, Rudeus. Ela contava apenas com ele nessas situações. Ele era o único que conseguia acompanhar sua luta. Com esse pensamento, Roxy sentiu-se levemente envergonhada. Eu sou Benebene, espadachim do Deus do Norte de nível santo e um dos 4 Supremos da Senhora Toff, Benebene da Água. O segundo dos 4 Supremos parecia a definição de médio. Ele não removeu ou jogou seu capacete como Kalina, e ele não era maior do que os outros 2. Possivelmente, ele era de uma raça particularmente peluda, pois cabelos brancos sobressaíam das frestas de seu capacete. Um santo do norte? Você é de um nível mais baixo do que a última? É verdade, eu não posso igualar Kalina com uma lâmina, ele concordou. Mas habilidade com uma lâmina não é a única coisa que decide uma luta. Verdade, Ares disse simplesmente, e levantou sua espada em uma guarda alta, idêntica à anterior. Não havia nem mesmo 1 milímetro de diferença em sua postura. Ela sorriu. Não havia um sinal de intenção assassina em seus olhos agora. Mas isso significava que ela atacaria da mesma forma que antes também, com seu ataque final? Aquele que você não poderia desviar mesmo sabendo que estava vindo? Ela usaria a espada da luz? Devemos começar, disse o homem. Venha para mim de qualquer ângulo que preferir. O guincho do metal contra metal soou quando ele falou sua sílaba final. Ares já havia atacado. Sua lâmina seguiu a exata mesma trajetória de antes e parou exatamente no mesmo lugar. Ela foi tão rápida que ninguém sequer teve tempo de piscar. Assim como com Kalina, o braço esquerdo de Benebene e a perna pendiam, e seu corpo começou a balançar, exceto que seu corpo não balançava. Seu braço esquerdo e perna sequer caíram, embora Ares tivesse certeza de que os cortara. Alarmada, ela deu um passo para trás no momento em que a espada do homem zunia pelo lugar onde ela estava. Sem aviso, a espada de Benebene estava em suas mãos, uma grande espada negra como o resto da guarda pessoal de Atoff. Você desviou, Mas não pense que você desta vez, Ares agiu antes que ele terminasse sua frase. Ela deu um passo para cancelar seu passo anterior, e depois balançou para cima no braço direito de Benebene. Um tilintar metálico soou enquanto Ares imediatamente trouxe sua espada de volta para uma guarda alta. Ela soltou um suspiro, agora suspeita. Ela o cortou. Ela sentiu isso, com certeza. Mas mesmo que tivesse certeza de que cortou limpo, a mão de Benebene permaneceu presa ao pulso. Você deveria me deixar terminar, Benebene disse. Ele esfaqueou sua espada no chão e depois pegou seu próprio pulso com a mão esquerda. Sua mão direita, ou melhor, a guarda, saiu sem resistência, e não apenas em uma única peça. A mão por dentro havia sido dividida perfeitamente em 2 para produzir uma seção transversal tão limpa quanto o corpo de Kalina anteriormente. Esse não era o único ponto digno de nota. O outro era o cabelo. Uma enorme massa de cabelo branco grudou no interior da armadura de Benebene. Eu tenho o sangue do clã Pegajoso e do clã Rhea.
Espadas nunca funcionaram em mim, Benebene disse. Tentáculos pegajosos em forma de cabelo torceram-se na forma de uma mão, que então agarrou sua espada. Ele a levantou pronta para atacar, encarando Ares diretamente nos olhos. A única resposta de Ares foi dar outro golpe em Benebene. Ela cortou para baixo, depois para cima, depois para a direita, depois para a esquerda, em seu pescoço, ombro, braços, pernas. Ela desferiu golpes de todos os ângulos em todas as partes de seu corpo. Eventualmente, Benebene balançou sua espada novamente. Nenhum de seus golpes teve qualquer efeito, então não havia necessidade de ele se defender. Ares desviou de tudo que ele jogou nela. Enquanto ela se esquivava do caminho para que sua espada errasse por milímetros, ela arrancava suspiros de admiração dos guardas que assistiam. Como regra geral, espadachins do estilo do Deus da Espada eram ruins em esquivas e defesa. O estilo do Deus da Espada encorajava seus usuários a cortar um oponente com um único golpe. Esquivar era desnecessário em tal filosofia. Ares era diferente. O treinamento de Galfalion para derrotar Orsted havia sido baseado na racionalidade. Ele assumiu que Orsted não seria derrubado com um único golpe e então, julgando que a evasão era uma técnica que seus alunos precisariam, ele contratou um espadachim do estilo do Deus do Norte para ensiná-los e fez com que lutassem com um guerreiro do estilo do Deus da Água. Seu treinamento fez uma forte impressão em Ares. Graças às lições de Alber e seus confrontos com Isolde, nenhuma espada poderia tocar Ares. Enquanto sua espada cortava o corpo de Benebene, ele só cortava o ar. Era como um duelo entre um adulto e uma criança. Conforme a batalha se prolongava, no entanto, o pânico começou a se enraizar em seu coração. Ela inalou bruscamente ao som do metal amassado. Seu golpe não havia atravessado a armadura de Benebene. Tudo o que conseguiu fazer foi arranhá-lo. Sua espada da luz tinha se desviado do alvo. Com um grito de frustração, ela desviou o golpe de Benebene perto do cabo de sua espada. A força a empurrou 3 passos para trás. Ela não estava cansada, apenas sem saber o que fazer. Não importava onde ela cortasse, nada acertava. Ares respirou fundo e se forçou a se acalmar e pensar. O que a mestra Ghislaine faria? Ou o deus da espada Galfalion? Infelizmente, ela não era a pensadora mais rápida, e Benebene atacou novamente antes que ela pudesse se lembrar. Muahahaha! Você está ficando cansada, campeã, ele gritou. Acabou! Mas então outra voz soou. Espíritos do gelo, nos emprestem sua força. Campo de estalactites. Uma névoa junto com um vento congelante atingiu diretamente o atacante Benebene. Que? O corpo todo de Benebene estalou. Ele foi congelado em questão de segundos. Ares! Agora! Ares agiu sem demora. Benebene estava bem na frente dela. Ela deu um passo à frente, depois deslizou ao lado de sua forma congelada, sua espada o cortando de lado. Guiá! Ele gritou enquanto era cortado ao meio. Sua metade superior deslizou de sua parte inferior e caiu no chão com um baque. Houve um tilintar como vidro quebrando quando sua armadura se desfez, deixando para trás 2 montes de cabelo branco puro. Ambos estavam cobertos de gelo e se contorcendo levemente. Ele murmurou, maldição. Não minha armadura de guarda pessoal. Então foi por isso que você passou todo aquele tempo em ataque sem sentido. Com isso, ele parou de se mover. Os outros guardas prontamente correram e o levaram embora. Ares os observou com um olhar vazio, depois virou-se para olhar atrás dela para onde Roxy estava, paralisada no local com seu cajado ainda em sua mão. Eu tinha ouvido que o clã pegajoso era vulnerável ao gelo, ela murmurou. Realmente foi eficaz, hein, Roxy? Vendo Ares em apuros, usou magia sem saber se seria útil. Que tinha sido ainda mais eficaz do que ela imaginara foi uma surpresa. Percebendo que Ares estava olhando para ela, ela voltou à sua pose habitual e limpou a garganta. Me desculpe. Eu deveria ter ficado de fora. Claro que não. Você me salvou. Ares exclamou. Ela mesma estava surpresa. Se fosse sincera, ela estava sem ideias. Ela nunca havia lutado contra um oponente como Benebene antes, onde ela poderia cortar sua armadura, mas não seu corpo. Bem, talvez 1 ou 2 vezes, mas ela não estava preparada para isso dessa vez. Se a luta tivesse continuado assim, ele poderia tê-la superado. Você me apoia, ok? Entendido. Roxy, no suporte. Roxy respondeu, soando um pouco mais feliz desta vez. Os 2 remanescentes dos 4 supremos riram com desprezo. Benebene era fraco. Ele dependia totalmente de suas habilidades herdadas. Ele era realmente único entre os espadachins.
Vestido com a renomada armadura preta da guarda pessoal da Sra. Toff, pode-se ver como ele poderia se tornar muito confiante em seus poderes. De fato, eu invejo seus talentos. Mas pensar que ele falhou em prestar atenção a uma maga, mesmo quando sua armadura estava sendo despedaçada. Ele era o maior tolo entre os 4 supremos. 2 dos 4 supremos permaneceram. Um deles avançou. Tremam, vermes. Ele declarou, pois eu sou o próximo oponente de vocês. Assim, o duelo com o terceiro campeão começou.